Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que mostra a realidade de brasileiros que deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor. E hoje nossos convidados aí estão vivendo, estão morando, estão aí explorando o mundo afora de camper, né? Cara? Esse vai ser um episódio diferenciado para mostrar para vocês a realidade de quem não tem casa. Eles falaram que são moradores de rua, mas com classe, né? Com classe. A gente já vai falar quem são. E ninguém gosta de falar sobre seguro, ou também até que algo inesperado aconteça para vocês. É nessas horas que é melhor estar prevenido. Seja em casa, seja no carro, seguro de vida na Itália ou em qualquer outro lugar da Europa. Você pode falar com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. O Bruno ele tem todas as certificações para fazer seguro, para fazer investimentos aqui na Itália, para trazer o teu dinheiro do Brasil ou para levar o teu dinheiro para o Brasil. Fala então com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. Vai estar aqui embaixo aqui o contato de todos os nossos patrocinadores. Né? Inclusive, para quem já tem a cidadania, já vive aqui na Itália e precisa desburocratizar a papelada, pode contar com o serviço da nossa amiga Larissa Ioato. Ela é especializada em documentação pós-imigração. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Além disso, ela está fazendo também a conversão de carteira de motorista. Então, lembra todo aquele rolo que não estava acontecendo e tal? Agora está acontecendo e a Larissa também está prestando esse serviço. Então, importantíssimo isso. A partir da semana passada, né? Semana passada já liberaram a conversão da carteira para você que não quer ou que tá sem tempo para estudar. É uma teta também, É uma teta. Vai lá, leva a documentação, saca a carteira italiana. Porque, cara, estudar na autoescola italiana, além de ser difícil, eles têm muitas perguntas assim que... Cara, eu fiz. Até italiano reprova. Então bota aí pra você... É muito bom pra você. Fale com a Larissa. Valeu? E para você que quer fazer a cidadania italiana, ainda dá tempo para você falar com a Sara Severnini. Ela, até a gente saber o que vai acontecer no dia 8, provavelmente quando for ao ar esse episódio, a gente já vai ter certeza o que está acontecendo com esse decreto que lançaram e tal. Então, dia 8 de maio era a votação, vai ser ou já foi, porque a partir do momento que você vê esse vídeo. Então, fale com a Sara Severnini, o contato da Sara está aqui embaixo. Ela faz a cidadania italiana por judicial também, então provavelmente é aquilo que vai continuar sendo feito. Então, Sara Severnini da Italiano Vero. Valeu? Beleza. Pode chamar os convidados. Os convidados. Então, é um casal de gaúchos que vive largado mundo afora já há 5 anos. Já conheceram 74 países e 5 continentes. E há 1 ano estão viajando com o próprio motorhome. Eles vão contar um pouquinho dessas aventuras que eles mostram através do canal Histórias da Viagem, seja no Instagram, seja no YouTube. Sejam bem-vindos, Silvana e Albert Refosco. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Foi de última hora, não foi? Sim, foi tipo, vocês pegaram a gente na passada. Foi. Eu vou pedir uma carona pra esse pessoal. Ontem, na verdade, o Samuel mandou, esse pessoal tá aqui na região aqui, tá em Mantova e tal. Inclusive, um abraço pro Wesley, que é um amigo em comum. O Wesley também, que já participou do nosso episódio, que é um cabeleireiro aqui de Mantova, famosíssimo. Famosíssimo, E aí deu tudo certo, daí eles falaram, estamos partindo pra sair fora da Itália, mas a gente vai lá, passa lá e faz o episódio. Sejam muito bem-vindos, Silvana e Albert. Vamos contar um pouquinho. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer a gente poder contar a nossa história e quem sabe esperar alguém aí. Com certeza. Eu acho que o podcast ele tem esse objetivo. Cada história é diferente, cada história merece ser compartilhada e com certeza vai estar inspirando, impactando a vida de outras pessoas. Apesar de vocês terem falado que é perigoso essa inspiração, né? Eu alerto, né? Eu sempre alerto. Tem 2 coisas que a gente alerta. Contar muita coisa contar muitas das histórias das nossas viagens e também convidar a gente para ir na casa. Porque a gente vai. Independente de onde seja. Vem lá em casa. Pode estar num outro país, mas olha, a gente mora em tal... a gente vai passar lá. Não, estão convidados. Já era. Então, assim, o cara que convida por educação... Tá lascado. Eles vão mesmo. Então, não convidem a gente se vocês não quiserem que a gente vá na casa de vocês, que a gente vai passar. Esse erro aí, porque a gente vai. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Naturais de onde e... O que faziam no Brasil antes de largar tudo e... eu sou natural de Paim Filho, uma cidade muito pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. E já com 12, 13 anos eu fui para Porto Alegre estudar, fazer faculdade, essas coisas. Me formei em odontologia.
Depois trabalhei por um tempo, fiz pós-graduação e, enfim, fiquei 25 anos trabalhando em Porto Alegre. Legal. E a Silvana? Não tem segredo, né? A gente tem que trabalhar para depois aproveitar. Esse negócio de não trabalho, viajar sem dinheiro não existe. Não existe, não existe. Vou ganhando durante a viagem, né? Pode acontecer, né? Hoje em dia pode. Bom, eu nasci em Dom Pedrito, gente. É uma cidade que tinha na minha época 50 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequena como o Paim. E fica ali na fronteira com o Uruguai, lá perto de Santana do Livramento. E fui muito cedo para Porto Alegre. Com 17 anos, 18 anos, eu fui para Porto Alegre trabalhar, também estudar. E sempre trabalhei com vendas na área comercial, cheguei a ter empresa de representação de vendas e tal. E ultimamente eu estava 15 anos trabalhando como corretora de imóveis em Porto Alegre. Então, trabalhava com vendas e a gente tinha, já aproveitando assim como a gente viajava já antes, né? A gente começou 10 anos antes, a gente já viajava tipo de férias e tal. E aí a gente tinha essa flexibilidade de agenda, como o Albert, dentista, profissional liberal, conseguia... eu trabalhava no meu consultório, né, eu tinha uma clínica e trabalhava no meu consultório, então eu podia decidir, semana que vem fecho minha agenda, vamos ficar 15 dias fora. Tinha essa flexibilidade assim como ela também, então facilitava bastante, a gente pegava épocas boas de viajar, né, época que não é tão cara, ou... Isso no Brasil? Isso no Brasil, sim. Começaram no Brasil, então? Sim. Né? Durante 10 anos a gente ficou viajando de férias. 2, 3 vezes por ano a gente vinha para a Europa ou a América, enfim. América do Sul, América Central e Europa, E vocês viajavam, no começo de carro ou de ônibus? A gente viajou... A primeira viagem foi um desastre. Que a gente foi para... A gente se conheceu, aliás, já com viagens marcadas. Eu já tinha uma viagem para cá e ela tinha uma viagem para dentro do Brasil. Eu ia para o Ceará. A gente acabou se conhecendo, na semana seguinte cada um foi para um lado. Né? E a primeira viagem foi para Buenos Aires, que a gente queria ver, passar carnaval, né? Era um carnaval. E a Silvana tinha comprado ingresso para ver o show da Beyoncé. Em Buenos Aires. Me julguem. E aí, tem quando tu compra um ticket de avião, né, para ir, não existe a meia hora, existe 0,30. É meia-noite e 30 pro gaúcho. Meia-noite e 30 não existe. Isso. Existe meia-noite e depois existe 30 minutos, 30 minutos do dia seguinte. Aí a gente falou, meia-noite de sexta-feira. Meia-noite e 30 de sexta-feira. A gente chegou lá, tinha sido no dia anterior, sabe? Nós e mais uns 15 gaúchos no aeroporto. Meu Deus! E aí a gente não sabia o que fazer, no carnaval. Não tinha voo para nenhum lugar, nem próximo, para ir para o Uruguai, pegar um... Não tinha. E o show era no dia seguinte. Então a gente perdeu o voo, perdeu o show, perdeu o hotel que já estava pago. Não deu nem pra ir de nada. Não, aí a gente correu atrás, vamos de carro. Aí, entrando, deve se perguntar se foi a primeira viagem, foi de carro. A gente pegou, tem que ter uma carta verde para se poder sair de um país para outro na época, não sei como funciona agora. A gente conseguiu na Embaixada da Guiana, no sábado de manhã, era uma coisa meio surreal. A gente conseguiu num shopping lá em Porto Alegre, escondidinho num canto, conseguimos essa carta verde. E a gente conseguiu cruzar o Uruguai. Aí fomos até o Uruguai, fomos até de Porto Alegre a Montevidéu, deu umas 12 horas de viagem, mais ou menos. Aí ficamos ali, fomos a Colônia do Sacramento no dia seguinte, e daí lá a gente pegou o ferry e cruzamos para Argentina. Mas aí para ver que assim... Sim, foi uma confusão. Pode começar às vezes meio desastroso o negócio, que nem tu falou que a tua mulher se desespera. Eu me desesperei, chorei, fiquei a noite inteira pesquisando se tinha ônibus para ir, porque imagina, né? Feriadão de carnaval, ficar em casa, fazendo o quê? Em Porto Alegre. E aí a gente achou a solução de fazer a carta verde, vamos de carro. Dirige cada um pouco e já era. Ali foi a primeira experiência experiência de viagem. De viagem. Que já foi uma naba, né? Tipo assim, porra, já deu tudo errado, né? Mas é que assim, como é a primeira viagem, foi divertido. Hoje a gente acha... ri do negócio. E foi divertido também, porque era a nossa primeira viagem. A gente estava começo de namoro. Tipo, vocês olharam pro outro... Tem a expressão, né? Mais assanhada do que prende início de namoro. Isso, é verdade. Aí vocês olharam pro outro e falaram, cara, essa viagem foi tão bem organizada, nós levamos jeito, vamos viajar o mundo inteiro. Não, aí a segunda a gente foi e fez deserto Atacama, de mochilão. Daí foi o nosso primeiro mochilão. A gente fez foi de Bolívia ao Chile, de mochila. E aí a gente cruzou todo o Salar do Uyuni, deserto Atacama e tal. Vamos lá, vamos organizar o negócio. Pra mim, vamos lá, porque daí eu tenho, eu não imagino como é que é, mochila e daí caminhando na estrada?
Não, aí a gente pegou um avião até Santa Cruz de la Serra. E lá a gente pegou daí, depois do deslocamento de ônibus. Não, a gente foi de avião até... A gente foi no Santa Cruz, a gente foi, eu acho, de ônibus. Depois... Porque tipo assim, eu já acho complicado chegar... Vamos lá, tu conhece Itapejar do Oeste? Não. Então, você chega lá em Itapejar do Oeste. Eu conheço. Um calorão desgraçado, um poeirão. E daí tu chega lá na rodoviária e pede uma passagem pra Pato Branco. Já ali é difícil, tá? Você comprar e esperar, tem que esperar às vezes 6 horas pra passar o ônibus. Aí, então, imagina na Argentina em espanhol. Imagina lá no deserto do Atacama. Bolívia. É mais ou menos isso, né? Mas na Bolívia a gente pegou um ônibus, tipo, no meio do deserto pra chegar até o início do Salar do Uyuni lá, que era assim, tipo, a gente pegou com chola, que é as mulheres, aquelas que usam aquelas roupas típicas, sabe? Elas têm um cheirinho bem tradicional e bom, bem típico. Cheirinho bom, com certeza, né? Cheirinho bem típico. Gente, tinha tudo. Atolou tinha galinha, tinha cabrito no ônibus. Mas tinha que descer do ônibus e empurrar o ônibus. E lá é frio ou é calor? O clima do deserto, ele é calor do dia e frio à noite. Clima desértico é assim. Então o cara não pode nem... Tem que levar agasalho também, tem que se levar no dia. Casacão, fica de bermuda, camiseta, mas de noite tem que ter um casaco, porque a temperatura sai de 40 para 12, 11, 10, às vezes menos. Então é muito variado o clima. Tá, e aí, beleza. Vocês eram namorado, vocês trabalhavam, em teoria, Sim, né? Vocês têm filhos? Não. Tá, então, beleza. Vamos... Como é que foi esse negócio? Tipo, vamos parar, basta, não quero mais saber de vender casa, não quero mais saber de dente. Como é que foi? Bem, como a gente viajava com muita frequência, teve algumas coisas que foram importantes. A primeira é que quando a gente viajava de férias, é diferente de tu fazer uma viagem como você está fazendo agora. Agora a gente tem tempo para desfrutar, é uma viagem diferente. E a gente sentia essa necessidade de, quando chegava em algum lugar, ficar mais. Tá, conhecer mais da cidade. Como é essa cidade aqui no inverno? A gente está no verão. Então, eu quiser criar certa curiosidade em saber como seria diferente a gente estar ali em outra época do ano. Né? Esse foi o primeiro, digamos, motivo que eu disse assim, bom, vamos, quem sabe a gente alonga mais, em vez de ficar só uma semana, vamos ficar 15 dias de férias, vamos ficar 20 dias de férias, ou quem sabe um dia a gente faz o que está fazendo agora. Outra coisa, eu cheguei num momento da minha carreira que eu precisava dar um upgrade, fazer uma outra especialização, daqui a pouco fazer e eu não estava mais no saco para entrar numa faculdade, fazer mais 2 anos que dentro da minha área para te acompanhar um caso. Eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial. Então, tu viu que tá já no passado. Então, para acompanhar um caso, precisa de 2 anos. Tipo, eu fiz uma operação maxilofacial. Tu fazia isso também? Não. Eu ajudava. Eu botava o aparelho, entendi, fazia... Né, ele era ortodontista. Entendi. Então, eu fiz aquela preparação de 2 anos antes e 3 anos depois, Então, para te acompanhar um caso, no mínimo 2, 3 anos. Então, eu ia ter que voltar para uma universidade, ficar mais 2, 3... Não quero mais isso. Eu já cheguei num patamar, estou bem aqui, não quero dar isso. Então, eu tinha essa necessidade, senão não estou a fim de fazer isso. Estava cansado de responsabilidade, de trabalhar com pessoas, 25 anos fazendo a mesma coisa, então isso começou a meio que me incomodar um pouco. E a gente conversava em casa, obviamente, mas tudo dessa começou... necessidade. E foi 2015, né? Tudo começou em 2015, quando a gente decidiu... A gente ficava assim, comprando revista de viagem, porque na época, gente... nós viajávamos com mapa, quando a gente viajava de carro. Não tinha internet. Eu me lembro que teve uma viagem que a gente fez de carro aqui pela Europa, que eu trouxe um tablet para viagem, para poder fazer as reservas, quando a gente não tinha celular como a gente tem hoje. Tinha o BlackBerry, não sei se o pessoal jovem aí não vai nem saber o que é, mas existia. E aí... a gente comprava revista de viagem, estava sempre programando a próxima viagem. Quando a gente voltava de umas férias, o que nos motivava a trabalhar e ganhar dinheiro era já as próximas férias, né? E aí a gente tinha o desejo de fazer o caminho de Santiago de Compostela. E em 2015, a gente decidiu, vamos fazer o caminho esse ano. E aí a gente escolheu a data certa lá, o mês certo e tal, e viemos fazer na Espanha o caminho... Aquele de 800 quilômetros. Que é aquele de 30 dias? 30 dias, Ele sai da onde? Ele sai da França. Sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, que se chama, que é uma cidade francesinha ali já na... Cruza os Pirineus, dos Pirineus ele já sai na França. Que é aquela cadeia de montanhas grande que tem entre a França e a Espanha, ele se chama Pirineus, a gente cruzou ali a pé.
E fizemos esses 30 dias de caminhada. E nesses 30 dias, a gente pensou na vida, porque não tinha internet, a gente não postava stories, não tinha Instagram nem... Até porque o cara que caminha 30 dias, 800 km, ele tem que pensar na vida, né? Eu acho que esse é o propósito do caminho. Esse é o escopo, né? É o escopo da caminhada. Tá com você e pensar com os teus parafusos ali durante E não tem 30 como, dias. e não tem como, porque... Não, mas eu vou lá, não vou pensar. Não tem como não pensar. Porque tu começa a caminhar, começa a cansar, e a maneira de tu não pensar nas tuas dores, porque dói, depois de 2 dias começa a dor muscular, uma série de coisas. Tu começar a pensar, e isso vem automático. Inclusive, Então tu pensa, repensa. Inclusive, meu compadre lá de Criciúma, um abraço pro Felipe Bressan, filmmaker também lá em Criciúma, tá fazendo o caminho de Santiago. Hoje é o 3º dia dele. Olha. Nossa, ele deve estar na fase da dor. Hoje ele deve estar na fase que dá com muita tendinite. Lembra que eu fiz uma entrevista no Brasil com o filósofo peregrino? Isso, eu vi ele falando ontem do caminho. O Beto Colombo, Beto. ele tá os dois juntos, o Felipe e o Beto. Ele e o Beto. Eles estão fazendo o caminho de Porto, eles estão saindo de de Porto, Portugal. indo pra Santiago. Pertinho, esse é pertinho. Esse é curtinho, tiro curto. É de leve. Aí a gente fez esse caminho e vamos dizer que abriu algumas coisas na nossa mente. E o Albert já tinha um problema de coluna, hérnia de disco, que todo dentista tem hérnia de disco, isso é normal da profissão. Da posição do trabalho. E aí ele decidiu, quando voltasse para o Brasil, trabalhar um dia menos na semana e tirar um tempo. Por quê? A gente entendeu, naquela época já, que a gente trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, tipo 7 da noite, ia pra academia, voltava da academia, já era tipo 9, tomava banho, dormia, no outro dia acordava, trabalhava, tipo um ciclo constante. Se você colocar fazer podcast, é a nossa vida, né? Não, mas é a vida normal de todo mundo, entendeu? Só que a gente pensou que durante o caminho a gente tinha muito pouco. Tu pode viver com menos. Isso é uma das lições do caminho. Não precisa tudo aquilo que tu tem. Então a gente parou de comprar coisas que a gente não tinha necessidade. Ou tinha em excesso, né? Ou tinha em excesso. 10 pares de tênis, não precisa de 10 pares de tênis. Entendeu? Tu com um tênis e um chinelo já tá bom, né? Teoricamente. O pessoal do minimalismo aí vai entender. Mas não radicalizando, porque a gente precisava algumas coisas para viver e trabalhar, porque quando tu trabalha, tu tem necessidades. Você precisa se vestir bem, por exemplo, eu trabalhava com imóveis de alto padrão, não podia andar de chinelo, né? Entendeu? Cliente que eu vou vender um apartamento de um certo valor. O Albert também. E aí a gente passou a reduzir tudo ao mínimo e juntar dinheiro. E o Albert fez uma promessa, que era quando eu completasse 50, que seria 25 anos de... Eu fiz um cálculo, mas, poxa, eu comecei a estudar com 4, 5 anos de idade. Até eu me formei com 24, 25 anos. Então, eu comecei a fazer o cálculo assim, poxa vida, quando eu chegar aos 50 já é metade da minha vida, digamos assim, é estudando e, né? Então, eu acho que eu mereço, depois de um tempo disso, eu parar. Então, eu vou trabalhar para fazer isso. Então, eu mais ou menos fiz um cálculo, assim como fizemos o cálculo do dia a dia. São 8, 9 horas trabalhando, 6, 7 horas dormindo. Te sobra 6, 7 horas por dia para descansar. A gente não tem filhos, então dá uma folgada. Mas para quem tem filhos, talvez sobre menos. Então tu tem ali 2, 3 horas por dia, porque é 1 hora de trânsito, tomar banho, academia. Te sobra muito pouco tempo para te usufruir da vida. E às vezes tu tá cansado, né? Chega em casa, segunda a sexta eu chegava em casa, 7h30, eu sentava no sofá, tirava um cochilo de meia hora, ia pra academia e voltava, tomava um banho, via alguma coisa de futebol na TV ali e pum, ia pra cama, porque no dia seguinte tinha de novo. Caramba, cara, que reflexão que me veio na cabeça agora. Então são 8, 9 horas por dia trabalhando pra comprar coisas, às vezes que a gente nem precisava tanto. E eu nem fui pro caminho de Santiago, tá? Mas essas coisas a gente pensa muito disso no caminho de Santiago. Assim, poxa, será que vale a pena eu fazer todo esse esforço para comprar coisas que às vezes eu nem preciso, às vezes com dinheiro que a gente nem tem, ou muito limitado e tal? Para quê? Para mostrar para as pessoas que nem gostam de ti, outros, que é uma verdade. Meu Deus, que tapa na cara. Então a gente ficou pensando assim, disse, poxa, tá na hora de eu começar a reduzir. Daí a gente fez essa decisão. Quando eu chegar lá próximos dos meus 50, eu acho que porque ainda vou ter saúde para fazer algumas coisas, né?
Hoje saltar de bungee jump não dá, minha coluna não aguenta, mas né, eu ainda tinha saúde para fazer certas atividades, então acho que é um bom momento, acho que é justo comigo mesmo nós pararmos e a gente usufruir da vida. A gente já tem um certo patrimônio, a gente vai ver como a gente vai fazer com esse patrimônio, se vamos investir, vamos alugar, enfim. Né? E com isso a gente usufrui daqui para frente mais da vida. Então a gente fez essa promessa dentro do caminho que que tu acha? A gente ainda não decidiram sabia lá onde... no caminho Lá do Compostela. Então. Lá a gente amadureceu a ideia. Coisas que a gente já tinha, essa vontade de parar de trabalhar, de querer usufruir mais da vida, de querer, durante a viagem, ficar mais tempo num lugar. Essas coisas foram amadurecendo e no caminho aflorou mais. Entendi. Porque durante Só que a gente não sabia ainda o caminho. Tipo, a gente tava pensando, vamos comprar alguma coisa na Europa. Ainda pensava assim em trabalhar. Várias coisas. Pensamos, vamos comprar a gente foi na Toscana, daí se apaixonou pela Toscana. Então vamos vender nosso apartamento e comprar uma casinha na Toscana e fazer um Airbnb. Não existia nem Airbnb, era casa vacante. Muito. E aí, amadurecendo muito a ideia, a gente decidiu esse negócio dos 50 anos, faltavam 5, porque foi 2015 o caminho. E aí a gente decidiu 5 anos, então 2020, né? Que nós iríamos sair, então marcamos a data. Que é uma coisa importante, do marcar, aconteça o que acontecer, nessa data nós partimos. E aí reduzimos tudo, mas tudo mesmo, assim, sabe? Restaurante a gente ia de vez em quando, cinema a gente começou a ir na quarta-feira que era mais barato. Usava o cartão do banco que tinha 50% de desconto no cinema. É tudo no econômico mesmo. Porque tudo faz diferença. Você pensa assim, hoje, aqui na Europa, né? É só 10 euros, é só 5 euros. Mas soma isso no fim do mês, vê quanto dá. Esses teus excessinhos, assim, porque é onde vai o dinheiro da gente. É na porcaria que eu digo, né? E aí a gente começou a programar e não sabia ainda o que ia acontecer, mas a gente tinha essa data. Aí começamos a juntar dinheiro, óbvio, mas os 3 últimos anos antes da viagem foi que a gente decidiu que a gente ia comprar um motorhome na Europa e nós íamos viajar 2 anos. Ponto. Só que, quando chegou... Nós saímos em fevereiro do Brasil, em fevereiro de 2020. Já tinha o início da pandemia. Em outubro, eu comecei a pirar, porque eu amo o YouTube, então eu tava pirando nos vídeos de viagem e tal. Que daí já tinha, né? Modernidade chegou. Mas vocês já estavam viajando já, não? Não ainda. Não. Tá, então começou a pandemia, vocês estavam lá... Não. Antes a gente já tava com tudo certo pra sair... A gente comprou passagem pra fevereiro de 2020, vir pra Itália e começar daqui a viagem. Mas daí teve que anular. Não. A gente já não tinha mais apartamento, a gente tinha vendido. A gente já tava morando num aluguel, num apartamento de uma amiga. Já tinha o carro, já tava vendido. Meus pacientes já tinha, dos lugares que eu trabalhava, já tinha encaminhado para colegas, então a gente organizou 3 anos. Só de mala e cuia. Aí a gente vendeu e doou. Eu doei 80% praticamente das minhas roupas, o Albert também. A gente vendeu o apartamento, como a gente diz lá no sul, porteira fechada, que é com tudo dentro. Com tudo. Geladeira, televisão. Tudo. E aí, quando chegou em outubro, eu tava pirando nos vídeos do Sudeste Asiático e disse pro Albert assim, cara, vamos pegar a mochila, então? Porque não dá pra ir de motorhome pra lá, né? Vamos pegar a mochila, vamos fazer um mochilão. Sudeste Asiático, explica pra quem não sabe, pra nós dois. Sudeste Asiático é ali Tailândia, Vietnã, Camboja e todos os países que comprimem ali aquelas penínsulas. Ali é famoso por comer-se bem, né, e gastar menos, né? Era muito barato na época, tinha fama de ser muito barato. Já não tá tanto, mas era... Tá. Aí... Mas até então não se falava de pandemia, né? Não se... Quando a gente estava no Brasil, ainda em outubro, novembro, tinha um zunido de que na China estava acontecendo algumas coisas. Isso, né? Eu lembro dos meus colegas falarem assim, olha, tem alguns colegas médicos que falam assim, olha, está acontecendo alguma coisa lá, presta atenção. Mas a gente não tinha mais nada no Brasil. Não tinha nada. Mas, tinha em fevereiro, quando a gente programou saiu. E a gente vai agora, né? Aconteça o que acontecer, a gente já vai para lá. A gente já tinha vendido tudo. Sem nada. Não tinha mais carro, não tinha mais apartamento, não tinha nada. Só tinha 2 malinhas que a gente compradas. E vocês estavam dormindo no apartamento que era de vocês ainda? Não, a gente já tava no apartamento de uma amiga que alugou por 1 mês só pra gente ficar assim, todo janeiro pra fechar tudo. Aquelas coisas de entregar conta, o Albert fechar o consultório, entendeu? E ali, naquele momento, a gente decidiu que a gente ia fazer um mochilão ao invés de comprar um motorhome. Passar os perrengues antes e depois ir para um conforto, porque o motorhome te proporciona um banheiro, te proporciona um armário. Tem outras coisas até porque se você
tiver um motorhome depois querer ir pra mochila, vai ser bem pior, né? Porque daí tu já tem coisas, né? E ali a gente foi num momento assim que a gente abandonou tudo. Zero, não tinha mais nada. A gente deixou a nossa casa, que era própria, a gente deixou nossos carros, a gente deixou nosso trabalho. Tipo assim, a gente zerou a vida ali naquele momento. Só uma curiosidade, porque se eu tenho uma ideia dessa aí, eu jogo na mesa com a família vai me chamar de louco, né? E como é que foi a recepção, né? Bom, os amigos, a família. A gente, assim como a gente se preparou 4, 5 anos antes, a gente também foi preparando a família com uma certa antecedência, né? Só... a minha mãe achou que a gente ia... Até hoje ela pensa que a gente ia dar uma voltinha e no ano que vem ele volta, né? Os meus irmãos só ficaram meio olhando assim, tu vai fazer... Mas tudo bem, você não tem filhos, né? Então, até hoje eles perguntam, mas quando é que vocês vão morar num apartamento pra gente visitar vocês? É que, como meus irmãos, a gente saiu do interior, todos nós, meus irmãos, a gente saiu e foi a Porto Alegre muito cedo, com 12, 13 anos, estudar e fazer faculdade e tal. Então, essa questão de se mudar não é uma coisa que choca tanto. De tu tá numa família que ninguém nunca saiu, tá todo mundo ali em volta, sabe? Verdade. Então isso facilitou um pouquinho. Mas a gente foi conversando aos pouquinhos, contando e tal. Pelo menos da minha parte da minha família, mas acho que da minha família também sempre soube porque eu já tinha morado em Santa Catarina, já era mais desgarrada já. Já tinha saído sozinha do interior, morar na capital, aquelas coisas assim, sabe? Então, pra eles não foi um choque, porque eu sempre fui... Eu acho que o choque maior foi os amigos. Os amigos acharam que a gente ia virar bicho grilo. Pra quem não sabe o que é bicho grilo, gente, lá em Porto Alegre tinha um bairro que chama Bonfim. Então, a galera mais alternativa... os tilelês. Assim, os loucão, entendeu? Que nós ia virar, tipo... Vender pulseirinha na estrada. É isso aí. O Albert disse que... como é que é? Tu vai viver da tua arte na... Minha arte na Guarda do Embaú. Caramba, conheço a Guarda. E aí, os nossos amigos disseram assim, mas assim... Tipo, eles ficaram chocados, porque a gente morava num bom bairro, um bom apartamento e tal. E eles disseram assim, cara, mas e onde é que vocês vão morar depois? Porque eles pensavam que a gente ia pegar toda a grana e ia gastar tudo na viagem. Porque a mentalidade das pessoas, quando você fala em viajar, custa caro. Porque de férias custa caro. Só que a gente estipulou um valor que a gente ia gastar por mês. Não é assim a louca. A gente estipulou um valor que a gente ia gastar por mês. A gente decidiu abrir mão de tudo, conforto e tal. Nós queremos ter experiência, a gente quer conhecer. Tanto que durante a viagem, a gente fez muito trabalho voluntário em troca de hospedagem e alimentação. Que legal. Isso é bom. Tipo, no Japão... Aí tá, daí a gente saiu em fevereiro, continuando a história, né? A gente saiu em fevereiro, veio pra Itália, e ficou um mês aqui visitando amigos, porque a gente sempre teve amigos. Fomos pra Espanha também. Fomos pra Espanha, voltamos... E saímos da Itália, o nosso primeiro país que a gente tinha programado era o Japão, porque na época, não sei se ainda hoje o visto para brasileiro ir para o Japão tem que tirar no Brasil. Não pode tirar no outro país. Entendi. Então eu fiz, o Albert tinha um passaporte italiano já. Já era cidadão italiano? Sim. Já. E aí eu fiz o visto meu do Japão no Brasil e eu tinha 3 meses para entrar no Japão. Então a gente pensou... Vamos fazer o Japão primeiro, porque é o país mais caro, né? A gente tava ainda tinha a goiaca recheada. Aquele gás inicial, assim, né? Então, vamos fazer primeiro o Japão e depois a gente vai pro Sudeste Asiático, que é baratinho, e daí a gente compensa, porque a gente sempre fez o sistema de compensar durante a viagem. Se a gente gasta mais num mês... No mês seguinte, a gente tem que gastar menos, tem que dar um jeito. Equilibrar as contas, no caso. Porque a gente tem um valor fixo para gastar por mês. Se um mês a gente gastou o dobro, no outro mês, 2, 3 meses... Tinha que fazer 2 meses na redução, vai ser 2 meses. 2 meses na redução, entendeu? Então é muito pensado. Só para acompanhar com o raciocínio, vamos lá. Se eu trabalhei durante 25 anos, né? Eu criei meu patrimônio, minha casa, meu carro e tal, tenho meu patrimôniozinho ali. O italiano chama de tesoretto, né? Tem o meu tesoretto. Edipo, eu pensaria assim, vou aplicar isso aqui em, sei lá, algum fundo, sei lá, um Tesouro Selic, alguma coisa assim, e vai me render isso aqui por mês. E eu, com isso aqui, eu conseguiria viver o resto da minha vida por mês. Só que daí tu transforma em dólar, velho, vezes 6, dividido por 6, nesse caso, aí já aperta mais, né? E pensa que na pandemia o euro chegou a 7, enquanto a gente estava viajando. 7,40. Porque aí, se vocês aplicam, eu acredito que se trabalhar no Brasil, devem ter aplicado alguma coisa no Brasil também, sim, né? Então, nosso dinheiro tá todo no Brasil. Todo no Brasil. Então, tipo,
O dólar, esse valor, aí diminui muito os planos, né? Tipo, se antes vocês pensavam em fazer 3x, agora tem que fazer 1x. Não, mas a gente faz o mesmo X, desde o início. Tá. O nosso valor, eu posso falar, não tem problema. Claro. O nosso valor que a gente estipulou é 1.000 euros por mês. €1.000 De 1.000, mês. 1.200 euros, mais ou menos, normalmente. Mas 1.000 é a meta, assim, é 1.000 euros. Então, assim, teve mês que a gente pegou voo e tal, gastou um pouco mais. Aí, no mês seguinte, a gente buscava um trabalho voluntário. Por quê? Existe alguns sites, chamam Workaway, que é que você trabalha em troca de hospedagem, daí trabalha 5 dias por semana, 5 horas por dia, de voluntário, aí numa fazenda, num hotel. Geralmente são trabalhos bem tranquilos. Na casa não de é alguém, exploração, não vão entende? te tirar o couro, entendeu? Entendi. É tipo aqueles couchsurf que eles falam. A gente e tal. fazia A gente couchsurf fez também. couchsurf também. A E gente aí, fez tipo, tudo. você vai lá numa fazenda, dá uma limpada na estala, corta umas gramas. Não, a gente faz- cortava- Faz cerca. No Faz- Japão, trabalhava com bambu. Pintava. Construía uma cerca com bambu. A gente fez Tu tudo acaba que a gente aprendendo nunca fez na habilidades. vida. Que Entendeu? massa. É uma experiência também, Sim. né? E aí ótimo. nisso a gente desenvolveu outras línguas. Porque o nosso inglês a gente falava um pouquinho, só que durante esses trabalhos voluntários foi que a gente aprendeu realmente a falar inglês melhor. Entendi. Vocês chegaram a aprender um pouquinho do japonês também? Um pouquinho É só Pouca poucas coisa, palavras. porque é difícil, é muito difícil. Konnichiwa. Sumimasen. Que é com licença. Olá, com licença. Arigatou gozaimasu. Obrigado. Nossa, A gente ficou, aí fechou a pandemia fechou em março, né? A gente ficou 6 meses no Japão. Porque fechou. Quando a gente Aí saiu nós íamos daqui, ficar um mês o projeto. quando a gente saiu da Itália, no dia seguinte fechou Malpensa. O aeroporto. O aeroporto de Malpensa. de Malpensa fechou. Quando chegou no Japão, no dia seguinte fechou todo o Japão. Fechou aí que a todos gente os viu, países. putz, realmente estamos E aí numa pandemia. começou os voos de repatriação. Só que não tinha do Japão pro Brasil. E a galera começou a dizer, peguem voo de repatriação. Pra voltar Tinha pra da Tailândia, onde? da Tailândia Cara, pro tá Brasil. doido? Eu não tenho nem casa. Sim, vai voltar, não. Não tem pra onde Não tem voltar. Não, a gente vai ficar aqui. E a gente ficou. O Japão tava aberto. A gente não sabe o que é pandemia. Então, toda essa loucura que a galera teve, a gente não sabe o teve que essa é. experiência. O Japão não fechou? Não. Não. Tudo aberto. Supermercado, restaurante. Ah, essa eu não sabia. Tudo aberto. Eles já usam máscara normalmente, né? Eles têm uma educação. Então a gente só usava máscara e mantinha a distância. E ao ar livre, ninguém usava máscara. E era livre. Eles tinham restrições. Por exemplo, o restaurante era uma mesa com gente, outro sem ninguém. Outro Tinha um pouquinho de como distanciamento. ônibus, tinha o trem também, mas... Tinha um número limitado, mas tinha metrô funcionando, ônibus funcionando. A gente viajou o Japão inteiro. O comércio funcionou. Sim, tudo Tudo. funcionando. Outra Normal. mentalidade, cara. É Tudo funciona, outra. cara. Foi que vida história, normal. cara. E as É que fábricas na verdade, funcionavam. o governo japonês veio a público e disse, olha, nós vamos tomar certas medidas e eles seguem a risca. Eles disseram, não pode deixar a caneca aqui, tem que ser aqui. Todo mundo deixa aqui. Ninguém questiona. Esse é... Então, todo mundo vai usar máscara. As pessoas usavam máscara. Olha, vamos manter distanciamento. As pessoas mantinham distanciamento. Você pode entrar 10 pessoas no supermercado. Entravam 10 pessoas no supermercado. Não tinha tumulto, só pode entrar um, entra um. Então, eles têm essa cultura de o que o governo fala, eles acreditam. Óbvio que se o cara fizer alguma bobagem, ele vai pagar, né? é suicídio. O cara se mata. A hora que, se tiver algum corrupto no Japão que descobrirem, para não passar vergonha para a família, ele se suicida. É muito comum ter suicídios lá. Então, eles tinham essa programação e eles falaram, a gente não vai fechar a economia porque senão nós vamos quebrar. A hora que voltar depois nós vamos estar quebrados, o país vai estar quebrado, porque é um país pequeno que não produz muita coisa. O Japão é uma ilha vulcânica. Então, frutas, verduras, eles não produzem quase nada. É muito só em estufas, algumas coisas. Eles não têm. Arroz, obviamente, peixes e tal, mas senão eles não produzem muito. Nós vamos quebrar, então, consequentemente, nós vamos manter a economia Eles aberta. mantiveram as indústrias, a galera que trabalha na indústria, a gente tem muito brasileiro trabalhando em fábricas lá. tudo funciona. fábrica, tudo. E disseram que na fábrica nem falavam em pandemia. Não. Usa um máscara e tchau, vai lá, segue o baile. E foi assim. E 6 meses morando 6 lá. meses morando Mas vocês moravam onde aqui? Tipo. Aí a gente, como a gente tinha... Também entra um pouco da compensação. A gente, como é muito caro viajar no Japão. É um dos países mais caros. A gente conseguiu esse serviço voluntário. A gente trabalhou num hotel. Lá a gente... a gente viajou 4 meses e trabalhamos 2 meses num Workaway, num tipo um hotel fazenda, que tinha horta orgânica e tal, e a gente morou numa casa japonesa. Numa cidade onde só tinha japonês, numa ilha que só tinha japonês. E a gente teve o contato como é a vida cotidiana do japonês. É próprio uma imersão na cultura. A gente ia no supermercado onde Plantação o de japonês arroz, comprava. aquelas coisas. A gente ia no supermercado onde o japonês comprava. A gente
fazia tudo como os japoneses faziam em 2 meses. A gente viveu a vida do japonês. E dali vocês foram pra onde daí? Depois, como é que foi depois do a Japão? gente teve que prorrogar o nosso visto por mais 3 meses, porque ainda não tinha voos. Era 3 meses, daí a gente prorrogou mais 3, né? E aí teve um choque, porque a gente tem a visão do Japão como uma coisa tecnológica. A gente foi refazer o visto lá, tudo à mão. Tudo no papel. Eles mandam Pega fax, amanhã, que nem volta na que Itália. amanhã não tem. É muito primário. Olha só. E aí, claro que tem coisas tecnológicas. Claro, né? Então é um Então misto é uma coisa muito... Mas E aí, burocraticamente, a gente teve que ir no correio comprar um selo. Lembra aqueles selos de carta? Num certo valor para colar no requerimento do visto. E não era no mesmo local. Nosso bolo. E não era no mesmo local que tem. Tu tem que sair, andar quilômetros para comprar o troço e depois voltar. A gente ficou chocado, tipo, mano... Porque no Brasil é tudo tecnológico. A galera não tem noção, né? Que é muito fácil viver no Brasil com as coisas tudo online, né? E daí, essa experiência no Japão durou 6 meses? 6 meses. Sim, tivemos lá na época das cerejeiras, que é a época mais top que tem. Que tem aqui, daí fica que geralmente florido, é lotado, né? caríssimo. A gente pagou 1/5 do valor porque não tinha turista. Então eles baixaram o valor absurdamente dos aluguéis. Aí tu tava Então, perguntando. compensou o gasto. Aí o primeiro país que abriu foi a Turquia. E a gente ficava, na época, a gente viajou toda a pandemia, né, direto. Então a gente ficava cuidando assim, qual país abre? Qual país abre? Daí a gente comprava passagem. Também tinha a questão da logística, eu não posso ir para um lugar que é pequenininho, depois como é que eu saio de lá? Porque termina meu visto, 2 se meses, fechar? E se fechar, o que eu faço? E era sempre... Então tinha que estar sempre ligado nas informações diárias tinha um site que a gente usava. E aí a gente olhou lá e a Turquia abriu. Vamos para a Turquia, porque aí a gente via assim, abriu, quanto tempo tem de visto? É visto grátis, não é visto grátis? Também tem isso, né? Às vezes tem que pagar o visto, ou é um mês só. Aí a Turquia tinha 3 meses para brasileiro. Vamos para a Turquia. Aí, quando a gente saiu do Japão, a gente saiu de luva, de máscara, face shield, que era aquela negócio assim, uma máscara, né, que eles colocavam no avião a gente pegou o Qatar Airlines. E a gente desceu do avião com aquilo tudo, assim, porque no Japão, proteção, os caras metiam aquele macacão branco até para viajar. Descemos... Gente, quando a gente desceu na Turquia... Nossa, tudo... Não tinha pandemia na Turquia, pra eles, né? A gente desceu, tinha assim, mais de 3 mil pessoas na fila de imigração e ninguém de máscara. As pessoas olhavam pra gente, parecia que desceu 2 ET ali, né? Tá vendo? Tu vê, Cara, não tinha. É muito louco. Aí os caras só estavam, carimba o passaporte e vai, entendeu? Entra aí, faz o que você quiser. E na Turquia ninguém usava máscara. Nós usávamos, obviamente. A gente usava álcool e tal, se proteger. Mas eles não. Não. E a Turquia também é totalmente aberta. A gente ficou mais 13 meses na Turquia. Depois Iraque. Bom, aí... Daí a gente fez vários... Aí a gente foi vendo, assim, se tinha como passar por terra, né? Aí a gente ficou 3 meses na Turquia, viajamos por todo o país. Depois a gente foi pro Iraque. Tá, uma curiosidade, vamos lá. Se eu chego num país, como vocês disseram assim, né? Eu chego lá na Turquia, né? E eu não tô trabalhando ali num hotel fazendo uma coisa assim. Eu peguei um hostel ou alguma coisa que custa pouco, né? Como é que é o dia a dia, assim? Você, tipo, de manhã cedo, você sai perambular pela rua pra ver o que os caras fazem? ou vai pro shopping, ou sei lá, cara, faz o quê? A primeira coisa que a gente checa é o tempo. Né? Vai chover, não vai chover? É a rotina, porque, né? Não vai estar desabando água, não vai ser pra dar uma caminhada. Não. Então, hoje a gente tem qualquer Google Maps, tu entra ali, tu vê o que tem por perto para fazer. A gente já faz uma pré-seleção de lugares para conhecer. Faz um roteirinho. Um roteirinho, ou alguma coisa no YouTube, que alguém que já foi para lá, alguma dica, ou algum amigo que foi, a gente entra em contato. Olha, a gente tem amigos que viajou o mundo todo, já conhece todos os países. Então, olha, o que tem legal lá para fazer lá e tal. Ou algum festival que está acontecendo. Né? Agora, sei lá, está acontecendo um festival de música em tal lugar. Então a gente sabe que vai estar lá. Então a gente se programa nisso. Acordamos pela manhã. A primeira coisa é tomar café. Café. Com calma, e aí a gente decide. É que muda a rotina, gente. Quando você viaja de férias, tu não tem tempo a perder. A gente tem tempo. Um ponto turístico e basta, né? E aí, pensem assim, a gente ficou 4 anos viajando de mochila, mudando de países a cada mês. E aí muda. É uma atividade cerebral incrível, porque você muda de língua, muda de moeda, porque é outro dinheiro. Cultura. Outra cultura. Às vezes a gente saía do mundo muçulmano e ia pra, sei lá, pra
Pra uma ilha com praia, com a galera pelada. De repente tu sai com a mulher de burca pra mulher lá pelada Olha de só. praia. Então, tipo assim, a flexibilidade de viajar de mochila, essa agilidade de você mudar totalmente do dia pra noite, é 6 horas de voo. 9 horas de voo, você tá em outro país, com outra moeda. Então, assim, todo dia a gente tinha que programar onde a gente ia se hospedar, porque às vezes a gente ficava 2, 3 dias num lugar, já mudava. E a gente sempre dava preferência a alugar apartamento que tivesse cozinha. Pra imagina, 4 anos ficar comendo em restaurante é muito caro. Não, eu ia perguntar. E às vezes a Então- comida não te desce, sabe? Esse tempero eu não gosto. E não... viajar a 2, a vantagem, tu falou de hostel, né? A gente ficou em hostel. Sim, ficamos. Só que, às vezes, era o mesmo preço alugar um apartamento. Entendi. Tipo um B&B, assim. Exato. Era o mesmo preço alugar um apartamento que tinha cozinha e máquina de lavar roupa, porque a gente tinha uma mochila de 10 quilos com a nossa roupa, e era isso que a gente tinha durante 4 anos. Então, é bem restrito, assim, a roupa suja. Então, a gente ou lavava no próprio quarto e colocava pra secar, entendeu? Vixe. Às vezes A gente se vira. barato, vai lá numa lavanderia. No Japão, cara, eu aprendi a cozinhar na chaleira elétrica. Eu fazia bolo porque os apartamentinhos no Japão tinha panela de arroz, geralmente, e chaleira elétrica. Era até no hotel, às vezes, tinha. Então, eu fazia bolo na panela de arroz. Bolo, que nem de casa, assim. Eu cozinhava na panela de arroz. Aí, eu fazia macarrão na chaleira elétrica. Na chaleira de esquentar. Eu cozinhava um macarrãozinho ali, a gente comia. Que loucura. Porque a gente tem que... Aí que quando tu vê a necessidade, a gente é É brasileiro. criativo. Claro. Né? Então, Tu começa a despertar coisas que tu nem sabia que tu sabia. Tu conseguiria, né? Ou tu cria. E aí, criando, se vai você... criando. Vamos lá, tipo, a gente fez umas férias esses tempos com a família e a gente foi pra Ilha de Maiorca, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, ainda não. É paradisíaco, é um lugar assim... Cara, eu queria ficar lá uns 6 meses, sabe? Uma coisa, a sensação que dá. Só que aí, beleza, eu sei que eu tô de turista, o hotel é muito bom, café da manhã, aí tu sai, vai, come um negócio. Então você gasta um dinheiro porque você tá sempre nos pontos turísticos comendo em restaurante. Se eu tô ali, sei lá, de mochila, eu vou ter que passar o dia de uma maneira diferente, não turística. Então, me veria de procurar alguém que vive ali e ver o dia a dia desse pessoal, não sei. Não, mas é que tu cria a Aí tua entra- rotina. Eu acho que cada pessoa tem um estilo de viajar e tá tudo certo, não tem problema, né? O nosso estilo era acordar de manhã, a gente tomava café da manhã onde a gente tava. Se fosse no hotel, a gente sempre carregava um café solúvel e agora vocês vão rir, rabo quente. Isso. Rabo Você sabe o que é rabo quente, né? Eu usava muito na cadeia. Ninguém sabe. Tipo, se a galera de casa não sabe o que é rabo quente, Eu gente, usava na cadeia. é um negócio que gaúcho. Eu não entendi muito, mas deixa assim. É um aquecedor de água. É um coisinho que você coloca dentro de uma térmica. A gente tinha uma Uma térmica. resistência, É uma né? resistênciazinha que Resistência com o rabicho. é como se fosse a chaleira elétrica que esquenta a água. Só que é um instrumento, é um negocinho. Você coloca ali, é só o... Parece que tem tudo pra dar choque, né? Porque tu vai botar uma resistência elétrica dentro do negócio de água. Mas se pensar no chuveiro elétrico, é a mesma coisa. É tipo isso. E aí a gente tinha... E aí aquilo ali salvava a nossa vida. Porque eu tinha a térmica e o aquecedor de água. Então, se a gente tava no aeroporto, passava o controle sem água dentro. Aí enchia, porque sempre tem um filtro de água dentro do aeroporto. Esquentava a água, nós fazíamos nosso cafezinho em qualquer lugar. Entendeu? Isso que eu te digo que aprende a viver. Isso. E aí sempre tinha um biscoitinho, uma coisinha ali, porque fome a gente não passou, graças a Deus. Olha só, cara. Então, tu aprende a viver. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Tem que pensar. Couchsurf serve muito pra isso, pra te pegar dicas de onde ir, o que a gente isso. vai Aí tu visitar. encontra com o cara local que te dá dica, ou ele te leva. É. E a gente era muito... Como tu tá viajando, tu é uma pessoa, tipo, especial ali, interessante, pro entendeu? local. E ele te convida, te leva pra casa dele. E é ali que você E ele te entra na convida. cultura, né? Você conhece o cara da montanha, o cara Exatamente. lá que é acostumado com a praia. Aí o chega cara no final lá de do semana, mato. ele te convida pra fazer um passeio na montanha, acampar. Vocês No terem uma Egito ide- a gente fez isso. A gente foi Vocês pro terem meio do uma deserto. ideia, Que loucura, no cara. Iraque, por Nossa. exemplo, a gente conheceu um rapaz pelo Couchsurfing, que a gente não se hospedou na casa dele, só que a gente fez amizade, ele levou a gente pra passear nas montanhas, e ele disse assim, vocês não vão pro Egito? E a gente falou, tá nos planos, a gente não sabe e tal. Não, se vocês forem pro Egito, vocês podem ficar na minha casa.
ele falou, eu tenho um apartamento lá no Cairo, vocês podem ficar lá. Aí a gente falou, tá bom. Aí deu um mês, a gente decidiu, vamos pro Egito, porque o Egito abriu, vamos pro Egito. Aí eu disse pra ele, ele falou, tá bom, eu vou lá entregar a chave pra vocês do apartamento. Daí ele encontrou a gente lá no Cairo, deu a chave do apartamento, a gente ficou um mês com a chave do apartamento dele. E ele voltou pro Iraque. E ele voltou pro Iraque e deixou o apartamento lá pra gente. Olha Que só. A gente cara. saía do Cairo, ia pro sul, ia pro norte, ficava no Voltava a ficar apartamento. na base Na da base. casa dele. E aí... Qual que foi a viagem mais estranha, mais louca, assim, que vocês fizeram? Que aconteceu uma coisa muito fora do comum? Fui pro Afeganistão. Afeganistão, sem dúvida. Afeganistão. É que o Afeganistão ele te dá uma série de contrastes e altos e baixos. Então, ao mesmo tempo que tu tá na frente de uma montanha toda colorida, com várias cores da montanha, um vale cheio de cerejeiras, lindo. Ao mesmo tempo tu passa pelo Talibã que tá ali, que tu pode ser sequestrado, porque eles sequestram pessoas para usar para troca de reféns, se for um americano, por exemplo, ou se fosse brasileiro, como a gente não tem refém afegão no Brasil. E como é que vocês faziam? Eles ligam Brasil? pra embaixada Você avisava Brasil, botava uma bandeira em algum lugar? A gente se vestiu, obviamente, como passar eles, o máximo né? desapercebido possível. E não podia nem falar na Nem rua. falar na rua. Nem em inglês, nem em português, nem nada, porque se eles sentissem que era uma outra língua, correria o Tu não risco sabe de sequestro. quem é deles ali no meio. Porque eles estão caminhando, tu não sabe. Ali no meio pode ter Mas alguém. nesse período aí eles já tinham tocado, já tinham assumido a... Não, eles Não, estavam na disputa final ali. A base americana estava começando a sair quando a gente chegou, e eles estavam começando a tomar conta, mas ainda tinha muito... Eles chamam de checkpoints, que são paradas ao longo da estrada que eles faziam Eles controlam ilegalmente. aquela região. Isso, Então, é pra como te se fosse passar ali, um- eles pegam quem eles querem. Ali é território deles. E aí, loucura, cara, tem uma história bem curiosa para contar pra vocês do Afeganistão. Um amigo, a gente foi para o Afeganistão por causa de um amigo nosso que já viajou todos os países do mundo, que chama o Mike Weiss. E a gente chegou em Dubai para fazer um couchsurf, porque a gente estava voltando do Egito. Do Egito, a gente foi para Dubai. E a gente tava com aquela vibe assim, nossa, couchsurf, as pessoas recebem... Couchsurf, você recebe a pessoa na tua casa, né? Então assim, nossa, a gente teve experiências muito legais no mundo muçulmano, das pessoas serem muito receptivas. E aí a gente pensou, vamos fazer lá em Dubai, né? Só que o Albert teve uma crise de hérnia. A gente chegou em Dubai e foi para um couchsurf e ele tava com uma crise de hérnia. A gente ficou 2 dias na casa dessa pessoa, que foi super legal. E aí a gente decidiu ir para um hotel para ele dar uma descansada, ficar uma semana na cama, porque é bem ruim a crise, né? Para passar a crise, e nisso ligou esse nosso amigo que morava em Portugal e disse assim, eu vi que vocês estão em Dubai, e eu tô querendo ir pro Afeganistão, porque agora é o momento, vai ter o ano novo deles lá, que é um feriadão, que chama Nowruz, que é o ano novo persa. Março, abril, às vezes. É o ano novo persa, e é uma época que o Talibã fica meio que em festa, e ele vai estar mais relax. Então, é uma janela que abriu ali, que a gente pode ir, que eu posso ir e não passar tanto risco. Só que eu consultei e o lugar melhor para tirar o visto é em Dubai. Só que eles estavam pedindo uma carta convite para entrar no Afeganistão ou pagar uma agência que custava $6.000 uma semana para cada pessoa. Ô, louco. Caríssimo, né? Ele disse, vocês não podem fazer o favor de ir no consulado para ver se é isso mesmo, o que precisa e tal? Informações, né? Pedir informação. Eu disse, tem uma condição, só se a gente puder ir junto com você pro Afeganistão. Aí ele falou, tá bom. Eu disse, só tem uma coisa, tem que esperar o meu marido... A gente não se conhecia, a gente era amigo da internet. Só tem que esperar o meu marido se recuperar, que ele tá uma hernia de disco na cama. Então, daqui uma semana a gente pode ir, eu falei pra ele. Chegou a ir a algum hospital, alguma consulta? Não, porque a hernia tem que esperar ela retrair. Porque a hernia ela estoura, né? Ela estoura e ela pressiona a medula. Aí tu perde os movimentos praticamente, as pernas, tu perde toda a força. Dependendo a localização, é membro superior ou membro inferior. Eu tenho nos membros inferiores. Então quando ela dá, é muita dor, não consegue se mexer e tem que ficar quietinho aí, até ela ressecar, digamos assim. Entendi. Aí ela retrai e aí tu já volta a vir normal. No caso não tem foi. muito o que fazer. Ou tu toma medicamento fortíssimo, né, pra aguentar a dor, ou cirurgia, vai pra alguma coisa. Entendi. Daí eu falei pro Robert, vamos pro Afeganistão ali. Mas não é perigoso? Não, vamos lá. Aí a gente foi no consulado, fez as informações e tal. Quando ele veio e decidimos, vamos ir.
eu comecei a buscar Couchsurfing no Afeganistão. Pensa, né? Por quê? Porque lá, o alvo do Talibã era jogar bomba em hotéis, era um dos alvos, e carros do governo, pessoas do governo do Afeganistão. Que são carros diferenciados, geralmente são caminhonetes grandes, brancas, são bem a gente identificadas. pensou, ficar na casa de uma pessoa local pode ser mais seguro Do que num hotel. Com certeza. Só que tu poderia ficar na casa de um talibã também, né? Também. Tem. Sabe? Nosso amigo Vitor Salmora ficou... O Vitor foi hóspede dos talibãs. Sim, eu talibãs. conheço o Vitor. Conhece o Antes Vitor? dele ir pra lá, a gente conversou. Legal. O Vitor tem um episódio dele com a gente. Ah, legal, cara. O Vitor é da minha cidade, de Um Chupinzinho. beijo lá pro Vitor, cara. Vitor Se ele estiver Salmória. assistindo, ele conversou com a gente antes de ir. É, e a gente mesmo. falou várias coisas pra ele, a gente falou do Couchsurfing. O Vitor, ele é de Chupinzinho, né? Natural da minha cidade. Ah, é verdade, cara. Que legal. E aí, eu pesquisei no Couchsurfing, vi as referências do cara lá, entrei em contato e o cara aceitou. Daí eu falei pra ele, só que tem assim, né? Nós mais um amigo. Ele, não tem problema, pode ir. E ele disse assim, o meu motorista vai buscar vocês no aeroporto. Olha eu falei, aí. Caramba. mano, mandei mensagem pro Mike. Ei, o cara é rico, vai mandar o motorista dele buscar a gente. Ele mandou o Facebook do motorista. Era um cara, tal, se via. Beleza. Tudo certo. Conseguimos o visto. Tem uma história também pra contar do visto, mas pulando isso, chegamos lá no Afeganistão, no aeroporto. Descemos. Vamos ver se o motorista tá lá, né? Menino, o motorista tava, porque tem que sair do aeroporto pra encontrar. Caminhoneta branca. Exatamente. No aeroporto tem checkpoint no aeroporto. A gente saiu, Tem lugares encontrou que o cara. cidadão comum não passa. O afegão não passa, só passa turista. A gente saiu, encontrou o cara na porta da saída do aeroporto e tinha um estacionamento enorme, cheio de carro velho. Um carro caindo dos pedaços. E nós assim, qual será o carro, né? Lá no fundo, uma caminhonete branca. E o cara, no controle, abriu a caminhonete. Entramos na caminhonete. Só que a gente não tinha ideia quem era o cara que ia nos receber do Couchsurfing, o dono da casa. E, era o motorista dele, beleza. E quando a gente foi saindo do aeroporto, tinha várias dessas cancelas. E nós passava pelas cancelas, as cancelas abriam automaticamente. E as outras pessoas paravam. Checavam o documento, não sei o quê. E a gente ia indo e as cancelinhas abrindo. Nós estamos com o filho do presidente, cara. E eu cara, estranho isso aí. Tem uma área que é a área verde, que eles chamam, que seria uma área mais protegida, onde ficam as embaixadas. E vocês passaram por E nós estávamos indo para a área verde. Que era lá onde ficava. Que é alvo, na verdade, do Talibã. Esta casa é embaixada. Aí nós ficamos quase do lado da embaixada dos Estados Unidos, que tinha sido atacada, a embaixada do Irã, acho que tinha sido atacada, uma semana antes, com bomba e tal. Aí, ele levou a gente para casa e chegamos na casa, era uma casa... uma final abandonada. De rua, assim, meio... Era numa rua sem saída. Quando a gente chegou, tinha 2 portões para entrar na casa. E ele foi abrindo os portões, chegamos lá, não tinha ninguém. Era um bunker. Que esse cara que nos hospedou morava na Alemanha, trabalhava para o governo do Afeganistão na Alemanha. Tinha essa casa só para hospedar pessoas. E era uma casa de refúgio. Caso desse alguma treta, a família ia pra lá pra se proteger. As paredes da casa eram dessa largura, assim. Tinha água estocada, tinha uma série de coisas guardadas lá. Cara, que experiência doida, cara. Em cima, a primeira noite a gente não dormiu. Em cima da casa tinha um drone Gigante. É um barulheiro, parecia um helicóptero. Porque era a embaixada dos Estados Unidos do lado. Então, assim, o drone ficava a noite inteira, assim. Nós saía na porta da casa, olhava pra cima, tinha mas não é um dronezinho que nem a gente é acostumado. Era um Zeppelin, uma coisa absurda. É tipo um Zeppelin. Quase, não mais, é um avião. Maior, é um aviãozinho, absurdo. Que é o drone dos Estados Unidos. Cheio de câmeras, pegava detalhes. Pegava detalhe da tua unha. Quem são esses dois aí, esses gaúchos tão perdidos aí? Que pariu, cara. Aí a gente ficou nessa casa... sozinhos, só que dentro da casa, era uma casa que não estava sendo usada, o banheiro da casa não funcionava. E aí tinha um anexo, um apartamentinho fora, que tinha um banheiro que funcionava. Num dia, a gente tava, como é que nós vamos ir pra tal outra cidade, lá não sei o quê, e o Albert foi tomar banho fora, e ficou eu e esse nosso amigo dentro da casa. Daqui a pouco, quase destruindo o portão alguém. Batendo com força no portão. Isso era no segundo dia que a gente tava lá. Nessa casa, sozinhos, no Afeganistão, sabendo de todo o cara risco. largou vocês lá e vazou embora. Sim. E vazou embora.
Não falou nada? Não, ele Não. deixou o contato dele, ó, se precisar de alguma coisa, liga. Mas tipo, é isso. fiquem Que com Deus. loucura. Tchau, hasta la vista. Fiquem com Alá. A garantia é tua. Se vire. Aí o Halber veio, cara, e disse assim: tem algo. Eu falei, Mike, tem alguém batendo no portão, a gente tem que ir lá ver. Ele, não, mas, cara, nós temos que ir lá ver, não tem solução, né? Tá, mas se for alguém... Esse Mike era brasileiro? Sim, esse é o rapaz, nosso né, que tava amigo com que vocês, tá com a né? gente. Aí a gente foi lá, os dois aqui, né? Não passava nem Wi-Fi. Não, nada. Nada. Aí a gente chegou, abrimos o primeiro portão, quando abrimos o segundo, tava um senhor com uma caminhonetinha também. Sim, mas antes vocês perguntaram pra ele, a ele gente falou perguntou, inglês. Ele falou inglês, ele respondeu em inglês e tal. Eu sou o cunhado do dono da casa aqui. Aham. Aí ele entrou, a gente conversou, daí ele falou, os vizinhos em torno ligaram pra ele dizendo assim, ó, tem gente na casa. Virou movimentação estranha e ele foi lá conferir, ver Aí o que ele que foi com era. a gente começou a bater papo, conversar, e a gente comentou, olha, a gente tá querendo ir pra tal lugar, que tem um parque nacional que chama Bamiyan, né? Que é onde tem os tinha Budas. os Budas, é famoso, uns Budas de pedra que o Talibã destruiu, Isso, infelizmente. eu vi que eles É um lugar destruíram. lindo, que não tem nada de muçulmano ali. É completamente diferente. Eles tá, até a face deles é meio de um povo mongol, meio parecido com o povo da Mongólia. E a gente queria ir lá, só que tinha que passar pelo Talibã, por vários povoados controlados pelo Talibã. E a gente não sabia como, que não tinha voo, porque os voos eles estavam bombardeando tinham cancelado. os aviões. E é só via terra. E não tinha ônibus, não tinha, como é que a gente vai? E aí a gente comentou com ele, ele falou assim, não, mas eu conheço um cara que pode leva levar vocês. Eu conheço o cara que conhece outro cara, tipo assim. Aí nos apresentou na manhã seguinte, o cara tava lá. Foi combatente, ajudando os americanos contra o Talibã. Ele já estava aposentado, ele tinha levado 2 tiros, um na cabeça, outro na perna, enfim, contou uma história. Mas ele não falava inglês, muito pouco. E, enfim, virou nosso amigo até hoje. É um táxi. Manda mensagem pra Ele nos indicou um taxista que era da região. E esse cara tinha sido ex-militar, Isso, combatente. E aí, ao outro dia, 6 da manhã, tava lá o cara, né? E a gente foi, né? Melhor, na melhor do cara que e na ficar ali. coragem, né? Tá, e como é que era a paisagem ao redor da casa? Assim, era meio deserto? Era Não, feio? era cidade. Era a cidade, no meio de Cabul. A gente... no meio da O cidade. Mike em trabalhou um tempo na África e conheceu um rapaz de Cabul que estava lá no momento e nos ajudou para dar uma caminhada pela cidade, mostrar como é que funciona então a vocês cidade. podiam sair da cidade Sim. ali dos Sim, dois sim, portões. sim. A assim. gente chegou e fomos direto comprar roupa pra eles vestirem a roupa local, Deixei né? a barba crescer, pegamos bastante sol para ficar mais moreno. e tal. Então, assim, foi bem... E a gente caminhou pela Essa cidade, foi a viagem mais deu uma tensa. volta pela cidade. Ficamos Mas 10 tenso, dias. tu não sabe o que porque a qualquer momento pode acontecer. Eles botam muita bomba com ímã em carros brancos. Nessas caminhonetes passa brancas. por- Passam 2 na moto, um pilotando, o outro com a mochilinha atrás, que eles só tiram uma bomba com ímã e eles Tec. Encosta. só encostam no carro E aí, e por aceleram. celular, E por celular eles ativam. estão ativos. Então, ali na área verde quase não tem sinal de celular. Eles cortam o sinal de celular de vez em quando. Quer E dizer, aí, muitas nessa vezes. caminhonete branca, corria o risco dos caras passar e tec, né, na gente. Que pira. Vocês meio que foram pra uma roleta russa no Afeganistão, cara. Que experiência. Não Tipo, digo, tu nunca encontrou- olhou pra eu ela não e falou di- assim, eu te perguntei se era perigoso, você falou que não. Tá tranquilo. A gente chegou a dar uma Olha volta só. com esse rapaz, eles levou numa mesquita fantástica, toda azul, de azulejo, uma das mesquitas mais lindas que a gente já viu. Né? Mas enfim, e rodamos 4 anos aí, agora estamos no motorhome. Não sei quanto tempo vocês têm, gente. A gente tá falando pra nós caramba. vamos fazer uma pequena pausa agora. Mas antes- Antes, eu queria falar pro pessoal que tem redes sociais e precisa fazer uma gestão eficaz nas suas redes sociais. Pode contar com os serviços da Amavi, da Maria Luísa e também da Isabela. E E também falar do Igor da ITBR, Reestrutura ITBR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. Se as coisas estiverem não tão boas em casa, reforma o banheiro que você vai ver que as coisas vão ficar 100%. vai melhorar. Fale com o Igor da ITBR, realmente ele é um cara muito profissional e faz um trabalho 100% para você. E também aí na tela, em algum lugar, deve ter o QR Code do Pé na Itália, se você quiser conhecer o curso da Jutoniolo, que ensina você a aproveitar as melhores oportunidades que a Itália tem a oferecer e como se posicionar melhor como família, todas essas coisas aqui na Itália, tá bom? Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta, mandando um abraço pro pessoal do Instagram que nos acompanhou até agora. E lembrando para se inscrever no canal, no link da nossa bio aqui no Instagram, vai lá, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós. Quem sabe a gente chega a 100 mil inscritos. Isso, compartilha o episódio, seja na live ou quando você estiver assistindo aqui dentro do YouTube, para um grupo
grupo de famílias ou alguma coisa assim, valeu? Ou alguém que quer ir pro Afeganistão, levar um tiro no meio da testa. Tomar susto. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. A gente vai cortar o Instagram agora e aí depois a gente volta com vocês. Valeu? Show. Onde é que nós vamos parar, Marcão? Hoje nós viemos parar na cidade de Maranello. Pra que, Edipo? Daqui a pouco você vai saber. Tesão. Estamos de volta, depois da nossa pausa marota, todo mundo foi no banheiro, menos o Albert. Eu queria já aproveitar e deixar um brinde do podcast A Vida Lá Fora, que é um bloco de anotações. Para vocês traçarem as novas rotas. Sim, e também anotarem uns perrengues, né? O Albert tá agora escrevendo um livro. Vamos ver se a gente lança. Já tem o nome já? Ainda Tem não. um esboço, que seria... Alguns nomes. Em inglês é Small Town Boy Memories. Seria Memórias de um Garoto do Interior. Que massa, muito bom. Show. Mas eu já escrevi do Japão, já escrevi toda a parte do Japão, toda a parte da Turquia, e do Egito, estou finalizando agora para depois. Do Afeganistão depois, né? É que ele tá fazendo uma conexão com a vida dele do interior e a nossa viagem. Muito show, muito e show. contando isso. Vai sair, uma hora sai. Show de bola. Só lembrando então que esses brindes são feitos pela Impress Design Criativo da Gabi. Ela é ali de Mantova e ela também pode presentear pessoas aqui na Itália. Mesmo que você esteja no Brasil, você pode entrar em contato com ela e fazer uma surpresa para quem vive aqui na Itália. E lembrando também para quem quer fazer investimento aqui na Itália no setor imobiliário, comprar casa velha, reformar e vender ou alugar em Airbnb, Booking, esse tipo de investimento, pode contar com os serviços da Europe Casa, do nosso amigo Aderlan Luiz. Ele que tem uma vasta experiência e também com uma equipe especializada no assunto. Mas o Aderlan ele é especializado em construção, né? Construção mesmo, né? O negócio então, ele, desde fazer a parte de terreno, de escavação, até a construção. Obras pesadas. E para você que então que deseja fazer a cidadania italiana e já se perguntou de onde vem realmente a tua história e o que significa trazer um sobrenome italiano, a busca da cidadania vai muito além do que um passaporte, como alguns políticos italianos aí retêm, ou uma oportunidade para a Europa, é reencontrar as suas raízes e resgatar a trajetória da sua família, e finalmente entender de que história você faz parte. E para isso você pode falar com a Sara Severnini da Italiano Vero e fazer a tua cidadania italiana. O contato da Sara vai estar aqui embaixo. E para você também que deseja investir ou empreender aqui na Itália, precisa entender as regras fiscais para evitar surpresas. A consultoria do Bruno Pereira é uma consultoria tributária para cidadãos internacionais e para manter tudo em dia. Seja você brasileiro que investe aqui na Itália ou você italiano que deseja investir no Brasil. Você brasileiro que deseja comprar uma casa aqui na Itália trazendo fundos do Brasil ou vice-versa. Então você pode contar com o Bruno Pereira. Inclusive o Bruno está com um novo site agora, com vários outros serviços. Você pode entrar no site dele sempre na descrição do vídeo. Beleza? E falando sobre vários outros serviços, a nossa amiga Larissa Nhoato está com um serviço de tradução de carteira de motorista, de CNH brasileira. Conversão, né? Conversão para CNH, a patente de guida. Para italiana. Então, isso aí sim é uma coisa muito boa. A Larissa, que é especializada em serviços em documentação pós-imigração, resolvendo as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália atende melhor. Beleza, fechou. E os nossos convidados? Chama aí. Já chamou, né? Já quase morreram no Afeganistão, né? Sobrevivemos. Sobreviveram no Afeganistão. Inclusive ela falou no off aqui que um dos prédios ali onde eles estavam no Afeganistão foi bombardeado, né? Um tempo depois, né? Perto. A gente ficou numa rua, que era essa rua sem saída, nessa casa, né?
E a 50 metros dali, os Estados Unidos bombardeou o comandante da Al-Qaeda, que estava lá escondido e tal, o líder da Al-Qaeda. Tava escondido Foi lá. morto ali há uns 2 anos Saiu atrás. na televisão, Saiu por jornal. tudo. É. E a gente tava ali. Eu filmei, inclusive, num dos stories, aparece o edifício onde o cara já tava morando lá, o cara da Al-Qaeda, quando a gente foi, cara. Que doido, né? Doido? Doido sim, é. Agora, que legal esses serviços que vocês falam aí, porque é tudo coisas necessárias. Eu que já faço meu permesso de sojourno aqui na Itália, isso aí dá uma mão, hein, pra essa galera. Melzinho na chupeta esse serviço aí. Isso aqui é pra quem realmente não sabe pra onde correr, sabe? Porque além da burocracia italiana, a gente sabe que é uma história sem fim, entendeu? A Larissa é uma das nossas patrocinadoras desde do começo praticamente, e ela faz todo esse tipo de serviço, né? Easy, demissão voluntária, desocupação, né? Que é o nosso seguro-desemprego, preenchimento do kit Giallo, que é aquele para fazer o permesso, faz a declaração de renda, né? Que é o modelo 730, faz o assento único universal, que é aquele para as famílias que tem criança e tal, e serviços consulares, né? Renovação de passaporte, CPF, título de eleitor, tudo isso ela faz, né? Inclusive a conversão de CNH brasileira para patente de guida italiana. Então, quer dizer que isso não tem preço, vale pagar cada centavo, porque só quem já passou, e mesmo falando a língua, é difícil. Imagina para quem chegou agora e que ainda não domina 100% o italiano, isso aí vale... E além disso, ela faz também cidadania por tempo de residência e também por matrimônio. Então, é uma pessoa que é casada... Vou procurar ela, então. A Larissa Tô precisando, viu, Larissa? É fera, Vamos fera se encontrar. demais. Bora, então, conversar um pouco mais. E aí, pô, passando toda essa experiência cabulosa no Afeganistão, como é que foi? Foram pro Brasil... Foram para outro país? A gente continuou viajando, né? Pra gente chegar aqui hoje. Continuamos, sim. A gente viajou muito tempo de mochila. Vários países. E qual que é aquela viagem, assim, que vocês, quando pensam assim, melhor lugar que eu já estive? Experiência. Melhor experiência. Eu voltaria lá amanhã. É bem difícil, né? Eu acho que a Noruega é um lugar que a gente voltaria... Que a gente Japão, tá voltando. É o Japão uma também. cultura completamente diferente. E... Você come sushi lá também, como se diz, assim? Sim, come sushi. Eu não como se porque eu come não no como Brasil. peixe. Você não come peixe? Não como peixe. A gente emagreceu 10 quilos no Japão. Porque eles não têm açúcar, eles não têm refrigerante. Existe, mas pão não tem que procurar. Tipo assim, o pão que tem lá é muito ruim. A gente quem emagrecer vai pro Sudeste Asiático ou pro Japão. Qual é o dia a dia deles, assim, então? Carne de porco, arroz? Eles comem muito ramen, massa. Peixe, tofu, né, que é o feito de soja, né? De soja, muito fermentado de soja lá. E verdura, peixe e arroz. É a base da alimentação. Muito chá, eles tomam muito. Muito chá. É uma alimentação, é uma dieta bem, tipo assim, é diferente de nós. Que nós é arroz, feijão, e tal. Eles têm É uma alimentação mais leve. Leve, A gente come e dali 10 minutos tá bem. Ou tá com fome de novo, né? Diferente. Eles comem várias vezes por dia. Isso a gente vê assim, ó. É uma coisa estranha. A gente vê a galera na Ásia come o tempo inteiro. Parece que eles estão sempre comendo. É porque eles comem muito pouquinho. Eles fazem uma refeição, dali 2 horas eles comem de novo, dali 2 horas comem de novo. E é sempre assim, pouquinho, comidinha de passarinho, sabe? E a gente emagrece. Na Itália é o contrário, né? Não, aqui é mais pesado, molhos, né? Aqui quanto caber a gente vai botando pra dentro, entendeu? Que impossível. Eu postei até essa semana no Instagram, impossível fazer dieta na Itália, gente. É muito bom, né? Tudo muito bom. E aí como é que veio, agora vamos viajar de camper, vamos ter mais conforto, vamos ter mais... Depois de 4 anos, a gente contou um pequeno trajeto da nossa mochila. A gente imagina. Filipinas, Camboja, a gente foi para vários desses países de mochila, e depois de viajar toda essa região da Ásia, a gente estava um pouco cansado, porque essa mudança toda acaba cansando, né? Aí a gente veio para a Itália, fomos ao Brasil, visitar a família depois de 3 anos, e visitamos pai, mãe, irmãos, amigos, enfim. Voltamos, fizemos mais um pedacinho de mochila do Sudeste Asiático ali, e retornamos. Disse, não, eu acho que está na hora de a gente mudar um pouco, porque está ficando um pouco repetitivo e cansativo, e a gente precisa dar uma mexida nos nossos planos, na estrutura. Aí que a gente foi pro motorhome. A gente veio para a Itália, nos programamos, a gente já buscamos os nossos velhos sonhos lá de quando partimos há
3 anos atrás. 4 anos. Naquela época, 4 anos. E nossas anotações de pesquisa do modelo que a gente gostaria, de tamanho, o que é importante ter. E a gente veio para a Itália, fizemos um trabalhinho voluntário. E nesse tempo estávamos numa casa, sentado, um mês ali, conseguimos pesquisar, alugamos um carro, a gente girava em torno, indo em concessionárias e lugares para ver. E aí que começou o trabalho mesmo, né? De Porque pesquisa. não é, por incrível que pareça, as pessoas pensam assim: eu tenho dinheiro, é fácil, eu vou chegar lá e vou comprar. Não, na Itália não é assim que funciona. Na Itália é tudo difícil. Quer alugar uma casa é difícil, quer comprar uma casa é difícil, por isso que é importante o serviço, né? E comprar um motorhome também. Porque quando eles veem a gente, estrangeiro, né? Mesmo o Albert tendo o passaporte italiano, é um estrangeiro. E jovem, porque para eles nós somos jovens para comprar um camper. Aqui na Itália, geralmente é pessoal 60 a mais, é o aposentado que tem grana para comprar um motorhome mais novo, que era o que a gente queria, né? Porque a gente queria um motorhome mais novo, que não desse manutenção, justamente porque a gente tem esse nosso valor mensal ali, né? Que continua sendo o mesmo da mochila pro motorhome. 1.000 euros. 1.000 euros. Então, assim... Só que aí, como vocês falaram, o motorhome, em alguns casos não, vai fazer vocês economizar, né? Sim. Os primeiros meses a gente foi pra... A gente fez Suíça, Alemanha, França, Bélgica e Holanda. Luxemburgo. Nossa, Holanda. se esses países vocês tivessem que ficar Liechtenstein. hospedados, estava lascado. E a gente gastou menos de 1.000 euros todos os meses. Olha aí. Então quer dizer, o que inteiraria 1.000 euros, vocês vão economizando, vão... Sempre vai... A sobrinha fica por um momento que a gente precisa, entendeu? E precisa pra fazer alguma Aí coisa. e tem aquela... Aí, beleza, vocês vivem... Vocês aproveitam a cidade e tal, fazem a comidinha de vocês, mas tem aquela hora que vocês dizem assim, vamos no restaurante? Claro. Sim, também. claro. Provar uma coisa diferente, claro. né? Estamos passando por um lugar... Que nem aqui na Itália, você tem uma comida, vai comer uma pizza, vai passar na rua, vai pegar aproveita um também sorvete. o que tem de bom na Sim, cidade, sim, né? claro. E também, às vezes, a gente faz programa turístico. Geralmente a gente vai para cidades não muito turísticas, que a gente curte cidade menor, é mais tranquilo, natureza, fazer caminhada, né, de bicicleta. Bicicleta no motorhome, verão. então a gente pode... Legal. E aí tem aquele momento que tem assim, tem um ingresso para entrar no museu ou em alguma atração que a gente, claro que a gente vai pagar, né? Mas aí a gente comprime tudo isso dentro do orçamento. Dentro do orçamento. Não é todo museu que a gente entra. E acho que a lei da compensação ajuda muito. Porque você faz sem culpa, entendeu? Tipo, agora eu vou gastar mais esse mês nesse lugar. Mês que vem eu vou apertar a chincha aqui pra nós a gente vai complementar. segurar o freio. No começo do episódio, vocês falaram uma coisa que me ficou na cabeça sobre a caminhada de Santiago, né? Sim. Onde vocês viram que, tipo assim, pra que tanto, né? Pra que 10 par de tênis? Pra que 10... Tipo assim, no motorhome também tem essa cultura, tem esse pensamento? Sim, Tem uns objetos a mais lá que não estão sendo usados. A gente acabou, inclusive, de deixar a nossa churrasqueira. Né, Gaúcho, né? Tem que ter churrasco, né, Porque a gente viu que ela tomava bastante espaço. A gente faz churrasco, porque a viagem vai te dando algumas dicas, assim, olha, tu não precisa disso, porque a churrasqueira a gente fazia churrasco uma vez a cada 15, 20 dias. Leva só os espetos, né? Não Acha precisa 3 usar pedras. tanto a churrasqueira. Então o que a gente optou por fazer? A gente pegou a grelha, separamos só a grelha e no Marrocos, a gente estava lá no motorhome, a gente parava no meio do deserto, só nós dois, ninguém, desertão, juntava meia dúzia de pedra, bota um carvão ali, bota... Resumindo, você faz o churrasco que nós sempre fizemos, né? Sem necessidade Antigamente, de lá ter quando a era criança. churrasqueira. Então Volta vai às dar trabalho, origens. tem que limpar, muito mais. Então a gente começa. Hoje essa semana a gente já fez uma limpa. Isso aqui vai ter mais espaço para Já coisa que é mais doamos, interessante. já, tal. Vocês vão conhecer depois, vocês estão convidados a conhecer a nossa casa. Claro, ali. claro. E vocês vão ver, o espaço é muito limitado no motorhome, só que sobra espaço. Bem mais do que Porque- os últimos 4 anos, né? Sim. Hoje a gente tem mais roupa que antes, porque a gente tinha, como eu falei, a gente viajou 5 camisetas, 2 calças, 2 E a bermudas. gente trocava. E aí, assim, a Cansou da camiseta cor, rasgou, a gente trocava. jogava, virava lixo, cara, porque a gente usava até o fim. Você sabe o que é usar uma roupa até o fim?
Porque assim, geralmente a gente nunca fazia isso quando tava na outra vida. É verdade. Olha, gente na não vida de fazia vocês isso. convencional, tenho certeza que deve ter alguma coisa no teu armário que tu não usa há mais de um ano. Muita Tem- coisa. Que Tem tu guarda pra um muita momento coisa. especial. Tem muita coisa. E ou alguma coisa que tu comprou, usou uma vez assim, pá, não combina com nada que eu tenho, entendeu? Cara, eu sou tão assim, eu não digo apegado, mas, cara, eu tenho umas camisas lá em casa que é de quando eu era mais magro, entendeu? Quando eu era mais atlético. Aquelas que eu, assim, ó. Cara, tinha um amigo meu que falava assim, ó. A camisa tava estourando assim, ó. Esse é o gordo novo. Sabe, né? Porque ele não se deu conta que ele tá gordo. Eu vou levar um botãozaço na testa daqui a pouco. Ele não se deu. Eu tenho que avisar ele, olha, essa camisa não te serve porque tu é o gordo novo. E aí, cara, na minha ideia, na minha cabeça, eu ainda vou ter aquele corpo atlético, né? Ué, pode ter, né? cara. E aí eu vou usar aquelas camisas. Daí a minha mulher assim, pai, joga isso fora, dá pra alguém. Dó isso aí. É, e no fim o armário tá cheio de coisa que eu não uso. É. Então, é isso. No motorhome a gente só tem aquilo que a gente usa. Se a gente não usou durante... A regra, clara, não usou durante um ano. A churrasqueira, a gente fez um levantamento. Fizemos 3, A 4, gente não, fizemos 5 churrascos com a churrasqueira durante um ano de viagem. Essa aí já partiu. É. Entendeu? Porque não compensa você carregar uma churrasqueira que tá te É ocupando peso, uma caixa. espaço. É, não. Não, ali não era nem peso, era espaço mesmo. Aí a gente precisa ir pra Noruega agora, e lá é caro a comida, gente. Aí eu disse, não, a Caríssimo. caixa da churrasqueira vai virar nossa despensa pra levar comida, macarrão e tal, pra que lá a gente... Aí vem o negócio do planejamento. Eu acho que a galera sai às vezes na louca do Brasil, mas o planejamento é importante pra tudo na vida. E pra viagem não é diferente. Pra viagem, o planejamento é fundamental. Se não você planejar, quer... vai gastar mais, certamente. Muito Vai mais. gastar muito mais. Aí o que vocês levariam da Itália? Pasta, arroz... Pasta, Já tá cheio, inclusive. Ah, é? Porque aqui é, tipo, relativamente barato. Ainda é barato, Não, e a né? qualidade do produto também, né? E a gente tem coisa que a gente comprou agora. Por exemplo, a gente veio do Marrocos, a gente tem alguma coisa que a gente trouxe do Marrocos. Aí a gente passou na Espanha, a gente já comprou aquelas coisas que a gente gosta na Espanha. Conserva e tal. Já pensando na Noruega. Não, e até porque, tipo, realmente o cara vai fazer uma compra, vai fazer o rancho, eles falam do rancho lá. É rancho, sim. Vai fazer o rancho, tipo assim, pra quantos meses? 2 meses? 3 meses, 2, 4 3 meses. meses. Vocês são em dois. Vocês comprar 20 quilos de macarrão, tipo um barilo da vida, dura uma eternidade, né? É, não, Mesma eu coisa faço arroz. conta, tipo, quanto um pacote de pasta dura 3... Faço 3 refeições, porque a gente come muito. E aí, eu já divido pelo número de dias. Eu fiz assim quando a gente foi pro Marrocos, porque no Marrocos é barato a coisa fresca, Verduras, verdura, frutas. pão, tal, fruta. Mas as coisas industrializadas são muito caras porque o país não produz. Então, É lá importado, né? uma massa barila que você falou, a caixinha de meio quilo, tava 4,50 €. É, não, aqui tu compra... No Marrocos, compra- cara, que é um país Com pobre. promoção e compra por 10 60 vezes, centavos. Às vezes. É. É. Aham. Tá, e aí faz um ano que vocês estão no motorhome. Quantos países vocês já conheceram com o motorhome? Motorhome. Sabe qual que a gente não... Deixa eu ver, mas eu acho que uns 10, que a gente andou. 13, 12, 13, acho. É, talvez. por aí. E aí vocês pega e entra num país, assim, tipo, quando é Europa, beleza, é tudo a fronteira aberta, Sim. né? E aí se você tem que ir pra um outro país, tem que parar, tem que buscar visto, mesmo com o motorhome. É, tipo agora pro Marrocos, a gente teve a despesa de mandar ir com o carro de barco, né? Porque a gente atravessou da Da Espanha, Espanha. para a África, né? Ali naquele... No estreito ali, de né? Algeciras, a gente foi pra Tanger. Gibraltar. Aí a gente Gibraltar, né? aí a gente pega o ferry boat ali, né? Atravessa com o carro, chegando lá tem que pagar o visto, o seguro, já teve a despesa com o barco, então tudo isso incluído Esse seguro é naqueles, obrigatório tipo, do tem que país? entrar no Mesmo negócio, que você tenha, entendeu? tipo, um seguro de um cartão de crédito loucura. internacional, É obrigatório. é obrigatório. E eles não aceitam. Tem alguns seguros aqui da Europa que não aceitam lá. É tipo o seguro Então do tem que pagar. motorhome lá, o nosso seguro não cobria o Eu Marrocos. acho que tem uma Daí a gente empresa teve só que fazer. faz, mas Entendi. também não. Normalmente as seguradoras aqui da Europa não cobrem seguros na África. E aí você entra no outro continente, né? É. Então a gente já foi para outro continente com o motorhome também. Porque lá é foi muito complicado, legal. dirigir lá é complicado. Eles não. É África. É. Quem foi para África sabe. O trânsito é louco, eles não respeitam sinalização, nada. E entra e sai. Tem que cuidar uma pra não loucura. bater em Tem que ninguém. cuidar, porque geralmente você bate. se enrola, né? Dificilmente tu encontra um motorhome que não foi para lá, que não teve Um acidente. uma avaria. Sempre vai ter um conserto aqui, uma coisa ali, porque sempre tem. Qual é a vantagem, assim, qual é a vantagem do motorhome e qual é a desvantagem? Em relação ao...
Desvantagem. Eu tava pensando nas vantagens aí. As desvantagens tu tem que estar sempre preocupado com energia, água, como carregar, descarregar, como limpar, lugar para ficar, estacionar, segurança, porque você está morando na rua. Né? Não tá Isso eu estou falando para quem não fica em campings. Não é? E mesmo assim, campings, muitas vezes, tem muitos relatos de certas partes da Europa hoje, que se estaciona um camper, mesmo tu pagando estacionamento, tu volta, tá arrombado o teu motorhome. Então, mas principalmente a energia, uma coisa importante. Tu tem que ter uma boa capacidade energética, não pode ficar sem luz, não pode... gás também é outro problema muito sério, porque tu sai de um país e vai para outro, o botijão de gás é diferente. Então tu vai ter que estar carregando o botijão de gás e espaço. E leva tipo uma reserva também, né? Sim, de gás. Tem que ter, geralmente dura, dependendo do uso, mas normalmente 15 dias um botijão de gás. Então tem que ter 2. botijão de 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Então isso é uma coisa importante, o gás para aquecer tua água, para tua geladeira. Então depende como é o sistema do teu motorhome, se ele... O aquecimento dele, por exemplo, no inverno. Se é gás, tu gasta um botijão de gás em 2 dias. A gente tem a gente, quando comprou o motorhome, a gente pensou nisso já, porque a gente já tinha pesquisado anos antes, né? Então a gente colocou um sistema de aquecimento a combustível. A diesel. Um sistema que é a estufa, né? Porque para quem mora no Brasil não tem ideia que aqui faz muito frio. E no motorhome, o isolamento, por mais que seja um motorhome bom, o isolamento não é bom para frio. Então, a gente tem o aquecimento tanto a gás, que foi o que veio de fábrica, que aí seria o que esse é o padrão, da casa normalmente de o padrão que vem a gás. E a gente colocou um segundo sistema, que é um sistema que eles chamam de e-basto, que é um aquecimento que tira o diesel direto do tanque. Do carro e usa o diesel para fazer o aquecimento, que inclusive funciona muito bem. E não gasta. E é muito econômico, né? E aí você só pensa não abastecimento, que é só o diesel no caso. Exato. Sim. E aí o gás, a gente colocou um sistema de gás que é que nem você abastece no posto de gasolina. Sabe? Que chama o GPL. Entendi. Aí a gente tem uma manopla ali fora. A gente tem 2 bujões de gás no motorhome. Um deles é com esse sistema que abastece no posto de gasolina, que é muito mais econômico. E o outro, para vocês terem uma ideia, o gás convencional, a gente pagou a última vez 34 euros, um bujão de 10 quilos. E para encher o mesmo bujão no gás do posto de gasolina, é 10 euros. Mais barato. É 3 vezes menos. Na Espanha era 60 centavos o litro. Ô, louco. 60, 70 centavos. E aí a gente usa o gás para a geladeira, para o banho, né? E se precisar, para o aquecimento da casa. Mas basicamente é isso. Banho, geladeira e fogão, né? Fogão a gás. E aí se tá num país, por exemplo, da Itália, o botijão da Itália é na França é outro. Aí teria que trocando. Tem que estar trocando, carregando, botando peso, e depois não funciona. Mas tem que ter adaptador. O abastecimento externo daí esse externo vale por tudo. Em toda a Europa. Então aí essa é a grande vantagem. Mais barato, se adapta a qualquer país. Sim, a gente fez o cálculo mais ou menos, o investimento que a gente fez para botar esse sistema, a gente fez na Bélgica, que era mais barato. Em torno de 8, 9 meses, mais uns 10 meses, a gente pagaria só essa diferença de ficar trocando. A gente já pagou o sistema, porque a gente botou lá no início. Legal. Aí a gente pagou 500 euros para colocar esse sistema de gás do posto, mas a gente já... Mas o que é? É GPL ou é metano? É GPL. GPL. Que é o de cozinha, né? Então, assim, são... Gás liquefato de petróleo, aquele de cozinha. Além de hoje o motorhome, a questão do espaço limitado, né? Você não pode botar tudo ali, até porque pesa, né? Você está carregando a casa. A questão do recurso limitado, né? Que a água acaba em 3 dias. O seu dependendo cocô do lá... banho, até menos. Mas normalmente 2 pessoas, 3 dias, 4 dias, poupando um pouquinho. E a gente tem reservas, temos galões de reservas que nos dá autonomia por mais uns 2 a 3 dias. Que a gente comprou. A cada 3 dias a cada 6 dias nós precisaríamos buscar água. Isso. Eu achei que era a cada 3 dias teria que tomar um banho. Não, os europeus sim. Tem muita gente que o gás dura 1 mês, tem gente que a água... Não, a gente fica 10 dias de autonomia de água. Mas o tamanho do tanque de vocês é igual ao nosso? Não toma banho, pô. Não toma banho. Olha só. Aí tu entra no motorhome, tu sente aquele... Tá explicado, tá explicado. Tá explicado por quê. A vantagem que eu acho do motorhome é que você vai em lugares que normalmente de mochila a gente não iria.
Por exemplo, a gente dormiu no meio do deserto do Saara, lá no Marrocos. Só nós fizemos uma fogueira no dia de uma lua Estrelado. gigante. Uma Entendeu? coisa São surreal. experiências que tu consegue ter com o motorhome. Legal. Coisa que já... Se a gente tivesse de mochila, cara, não ia nunca Ou conseguir. vai pagar muito Mesmo caro pra acampando, perder de como é que tu camelo, chega lá? alguma coisa assim. Aham. Entendeu? Como é que tu chega lá? Olha O cara que viaja de turismo nunca vai chegar lá. Ele paga um acampamento beduíno no meio do deserto, mas não é igual o que a gente fez. Eu acho que, cara, eu falei, né? Eu tive a experiência em Portugal. Em Portugal eu fiquei uma semana, mas, tipo assim, a minha vontade era sair dali já fazer, porque eu acredito que a liberdade geográfica, ela te fascina, entendeu? E depois tem umas experiências dessas aí, como fazer uma fogueira no deserto lá e, sabe, eu acho que isso leva pro resto da vida, né? Tem muitos parques. A gente ficou... Quando é que a gente ficou num parque agora, recentemente? Qual país? Foi na França? Não? Foi na Espanha. Não, na França a gente ficou no meio da Provence, nos Alpes da Provence, que é no sul da França. A gente ficou no meio de um parque. Não tem cabana lá, então não teria como chegar. Então essa mobilidade com o motorhome é uma baita vantagem. A gente dormiu também num parque no Marrocos, que é dos cedros, que é uma parte de montanha do Marrocos que tem uma floresta de cedros. Tem estação de esqui. Uau. E aí a gente dormiu no meio dos cedros. A gente estacionou justo num espacinho da floresta que tinha, assim, a gente estacionou e dormiu ali. Aí de manhã a gente foi acordado pelas ovelhas com o pastor passando assim com as ovelhas. A caminhada tinha pica-pau, tinha o... Que loucura, cara. Então assim, essas coisas que o motorhome te proporciona, né? Ao mesmo tempo, voltando lá no início do nosso podcast para fechar, tudo aquilo que tu tem te gera responsabilidade e preocupação. Quanto mais coisas tu tem, mais responsabilidade e preocupação tu vai ter na vida. Quando a gente estava de mochila, a gente não tinha a responsabilidade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um carro que custa um X valor, e aí a gente tem medo de deixar sozinho que vão roubar, ou que vão entrar da nossa casa, que a gente somos moradores de rua. E aí... Isso gera preocupação. Então... É uma ansiedade também, porque tem drone lá dentro, tem mais isso, mais aquilo. Então assim... A gente sai, mas sempre com a preocupação de, poxa... E vocês têm a vida exposta também na internet, então assim, sempre tem muita gente boa assistindo, mas também pode ser algum mal acabado lá que assiste, né? Sim. Não, a gente geralmente não posta nossa localização em tempo real. Isso é uma questão de segurança, né? Sim. Mas é isso aí. A gente às vezes até pensa, vamos vender um motorhome, comprar um apartamento e tal. Mas aí a gente pensa, a gente vai ter casa de novo, responsabilidade de novo, conta de novo para pagar todo mês. Nossa, velho. Sabe? Isso... E se viaja mais lento, né? De motorhome, não pode fazer 500 km num dia. Tem loucos que fazem. A gente não faz, até pela minha hérnia. Depois de 1h30 já começa a doer, sentar, tem que parar. Então, faz lá 200, 300 km num dia. Não é como na mochila que tu pega um avião aqui, muda completamente. Então, é uma viagem mais lenta. Então, não muda de país tão fácil. Para cruzar um país vai levar, às vezes, 3, 4, 5 dias. Por isso tem que ter paciência e aproveitar a viagem. Dirigir é mais lento para dirigir, tem que ter cuidado no dirigir. São preocupações que são uma certa desvantagem do que um carro pequeno. E a Silvana dirige também? Agora eu dirijo dentro, assim, fazer serviço e tal. Porque, nossa, é um trem grande, né? Um caminhão, né? Eu nunca tive carro tão grande assim. Mas agora eu já prometi que eu vou começar a dirigir aqui na Noruega, porque daí as estradas são, pra pegar a prática, né? Praticamente as estradas reta, né? são mais tranquilas. Ela prometeu isso no Marrocos. Mas o Marrocos, quando a gente chegou lá e eu vi aquele trânsito maluco, eu falei, não, cara. Aqui não dá. Vão bater na gente. É tipo Joinville. Vocês já dirigiram em Joinville? Não, eu conheço, mas nunca dirigi. A gente cruzou Joinville já. é uma loucura, cara. Oh, meu Deus, parece estar na Índia. O sul da Itália, né, cara? O sul da Itália é doido, né? Quem mora no sul da Itália deve saber a experiência. Roma pra baixo, meu Deus. Beleza. Até o lançamento desse episódio, provavelmente vocês já vão estar longe, entendeu? Sim. E qual é a programação daqui pra frente? A gente sai, provavelmente essa semana que vem. Deve estar saindo. Vamos saímos da Itália, aqui do norte da Itália que a gente está. Vamos até a Áustria. Temos um casal de amigos que a gente conheceu há 15 anos atrás, lá no começo, de viagem, que mora em Innsbruck, que é no meio da Áustria. A gente para ali, eu acho que 1 ou 2 dias, sobe e vamos à Alemanha. Daí a gente vai fazer boa parte da Alemanha, de motorhome com calma. No norte da Alemanha, porque a gente ainda não... A gente fez o sul da Alemanha, agora a gente vai fazer a parte do norte da Alemanha. A parte leste, norte e leste da Alemanha. E vamos até um porto que tem
e dali a gente cruza de ferro até Dinamarca. Aí na Dinamarca a gente dá mais um giro e subimos em direção à Noruega, Finlândia e Suécia. Indo até o norte da Noruega. Devemos ficar lá até novembro, máximo novembro, começa a ficar muito frio, para ver de novo a Aurora Boreal, que a gente Vocês vão lá encontrar o Chico Matos? Provavelmente Sim, a gente manda um abraço, manda um abraço lá pra ele. encontrar, não sei se ele vai estar lá, a gente vai ter que estar Se ele em contato tiver com que ele, às né? vezes ele sai pra fazer aquelas maratonas lá e tal. Quem sabe um dia a gente consegue trazer ele. Ele pra tá cá. em Alta, ele tá lá no norte mesmo. E a gente vai pra lá. A gente vai até o Capo Norte, que chamam os italianos, que é Seria o o Cabo ponto- Norte Seria o ponto mais norte da da Europa. Que massa. Tá, mas hoje assim, hoje é domingo. Que hora vocês começam a trabalhar amanhã? Ah, aí, cara. Não, horário de Que acordar, massa. isso é uma coisa que eu sempre falo para Silvana, uma das coisas é muito bom, mais velho. legais que eu tive nessa decisão que a gente teve. A coisa mais legal é acordar sem despertador. Caraca. Que era uma olha coisa o que me corpo fazia muito quer. mal. Hoje eu percebo. Esses dias a gente teve que acordar com um despertador porque tinha um compromisso de manhã cedo. E quando tocou aquilo, cara, me veio tudo à memória. Que aflição, Sabe? né, cara? Tu tá sonhando, descansando, o teu batimento sai de 70, 80, vai para 120 segundos. Isso. E eu vi como aquilo faz mal. Sabe quando tu come uma coisa pesada e que tu sente depois que teu corpo tá duro para digerir aquilo ali. E foi isso que aconteceu. Quando eu acordei pela manhã, eu vi aquele despertador e disse, nossa, Ai, meu Deus, que como bom. como era ruim para mim, como me fazia mal. Toda manhã despertar, já sai agitado, já sai... Não é legal. E eu senti... Eu sei que não é legal. Então, obrigado. amanhã não tem despertador. Amanhã, de novo, a gente volta. Cara, que maravilha. Não, a cara. gente geralmente acorda tipo 7, 8 horas que abre os É. olhos, né? Agora A no hora que dá verão, vontade de fazer xixi. É verdade. Quando eu não tô aguentando mais. É verdade. a hora que. Agora no verão a gente acorda mais cedo. No inverno a gente tava mais preguiçoso, assim, acordava tipo 9. Daí a gente acorda, eu levanto primeiro, geralmente começo a fazer o café. Aí quando o café tá pronto, o Albert levanta. Eu fico na cama aqueles 5 minutinhos a mais. Putz, né? cara, que delícia, cara. Ai. De um lado pra outro, assim. Ô, me leva junto com vocês. Agora tem quarto cama- de hóspedes tem lá. quarto de Rapaz, hóspedes. é mesmo? Cama reserva. Tem uma cama, uma Que cama show. de casal. Vocês Que estão legal. convidados aí. Que Quando legal. quiserem encontrar a gente, só tem Vai lugar dormir pra como eu dois. dormi na cadeia, né? Tô acostumado, tô acostumado. O problema é que pra ser hóspede deles, eles vão estar... Ih, velho, vão estar longe. Vou tá longe, é. Eu sou igual vocês, tá? Não convida que eu vou, tá? Ai, então, tá convidado. Ô, gente, que legal esse bate-papo, que legal a história de vocês. Acredito que me inspira a ver pessoas que, pô, que tem essa coragem, que tem essa disposição de realmente largar tudo e, pô, vão viver o sonho, vão viver a vida como ela deve ser vivida. E, pô, acordar no outro dia, acordar numa segunda-feira, quando o corpo quer, é bom demais, cara. Amanhã, que hora que tu acorda? Cara, amanhã é cedo, 6 horas. 6 horas, né? Eu também, 6h30, tô de pé. A gente 7 horas perde um tô pouco no a serviço. noção dos dias. Aham. Isso já aconteceu seguido. Que com a dá, Ah, imagino, eu dia da imagino. Se é semana. segunda, se é domingo, se pá, mas vamos Todo dia é fazer domingo. compras. Não, mas peraí, hoje tá... A gente Hoje tem que é estudar, feriado. checar pra ver se é... Todo dia é domingo. A gente não sabe quando é Páscoa, quando é... Tipo, só descobre assim, às vezes, um dia. E aí tu falou uma coisa, coragem, né? Coragem, é. Eu acho que coragem, cara, tem vocês. Entendeu? De ter essa vida, assim, porque é difícil. É. Precisa muita coragem pra meus trabalhar. meus todo amigos dia vão falar assim, mas é até corajoso. Cara, corajoso é tu que tá trabalhando 8, 9 horas por dia, tu tá dormindo, se divertindo muito pouco, só em férias e final de semana. Então tu tá desperdiçando tua vida, não desperdiçando, mas tu tá gastando a tua vida trabalhando. Então, será que sou eu o corajoso ou é tu que tá desperdiçando tua vida dessa forma? Essa é uma E eu não sou corajoso, eu tô fazendo o que eu gosto. Agora, tu que tá perdendo tempo da tua vida, porque é aquela coisa, tu é rico se tu controlar teu tempo, né? Não que tem dinheiro e tal, é rico porque se tu tem controle, tu saber que agora tu pode acordar às 9, ou amanhã tu pode acordar às 10. Então, corajoso é tu que tá desperdiçando a vida dessa forma. Não digo desperdiçando, mas eu acho que, assim, é uma troca, sabe? Se... tudo bem, tu quer deixar o teu legado, tu quer sustentar teus filhos, é importante. Só que pode chegar um momento que você pode pensar assim, ó, cara, eu preciso mesmo dessa vida do jeito que eu tenho hoje, que foi a pergunta que a gente se fez. Ou eu posso ter uma vida mais simples e com mais, pra mim, Qualidade. qualidade. Com mais valor entendeu? pra você. Sim, aí tu consegue fazer coisas que tu gosta. Isso é o que dá valor pra gente, mas pra ti pode ser outra coisa. É, O exatamente. que me dá valor é, sei lá, ter uma coleção de carro importado. Beleza.
é o teu... É como eu falei, né? Meu primo, ele tava lá no Mato Grosso do Sul e ele saiu, foi pro Peru de moto, né? Então, esses dias eu mandei a foto, eu comprei a moto recentemente, mandei a foto pra ele, ele falou, e aí, quando que você vai viajar? Eu falei, cara, eu uso pra trabalhar a moto, eu pego ela, vou pro trabalho e volto até o momento, né? Aí pra ver que é exatamente isso, eu já tinha, era meu antigo sonho, assim, de viajar, fazer que eu falei pra vocês, Iapoca e Chuí, né? Fazer exatamente, viajar, se atravessar o Brasil inteiro, depois subir, pegar a América Central e subir, depois vai embora. Então, quem sabe um dia, né? Muitos fazem, né? Eu vejo também muitos sim. que fazem isso, cara. E muitos que fazem também o que vocês estão fazendo agora, né? Com motorhome e tal. Cara, pra mim é um sonho, cara. Pra mim é uma vontade que eu ainda quero realizar, entendeu? Quando eu conversei com vocês, eu gosto de trazer pessoas como vocês, entendeu? Que tem que tomaram essa decisão, entendeu? Porque eu também quero tomar essa decisão. Só que não é o momento. Claro, não. Eu sou um cara novo ainda, entendeu? Nossa, chamamos os caras de velho agora. Não, mas tipo assim, eu ainda tô... motorhome, já é mais de 60. Mas tipo assim, eu tô construindo. Eu tô construindo aquilo que eu quero, exato. entendeu? Obviamente que quando Como a gente fez. Quando ele chegou nos 50 anos, ele foi fazer isso, entendeu? Eu também, talvez quando eu chegar nos meus 50, eu também posso fazer isso, entendeu? Eu tô trabalhando pra isso. Mas que legal, cara, que bacana o bate-papo, justamente que me inspira conversar com pessoas como vocês e ter certeza que inspira pessoas, e as pessoas que estão nos assistindo, entendeu? Quem sabe, Marcão, você pegar aquela coleção de terreno teu lá, botar tudo cara. E daí embarcar dentro do motorhome e você foi, Cara, Marcão. Pra que terreno, cara? Pra que casa, cara? Entendeu? Quanto mais tu tem, mais preocupação tu tem. Uma pergunta, então. A despesa de vocês hoje é paga com investimentos que vocês têm no Brasil? Exato, Sim, não sim. existe milagre, né? É Dinheiro isso não aí. nasce em árvore. É por isso que eu falei, eu também tô construindo a minha, digamos, Pé de meia, né? Meu pé de meia, entendeu? E também se tiver, daqui a pouquinho, o euro foi a 10 Porra. e complicou. Se a gente tiver que trabalhar, fazer alguma coisa, não é... Mas a gente não vai trabalhar nessa área. Faz a América do Sul. Eu faço... Não, mas a gente pode arrumar alguma coisa, trabalhar. A gente conhece pessoas que fazem isso, por exemplo. Trabalham 6 2 meses, meses, 2, 3 meses numa estação de esqui aí, ganham dinheiro suficiente, pega esse dinheiro e viaja. Já faz. E eu acho que a gente tá vendo até agora a gente tá pensando até trabalhar na Noruega um pouco, ganhar uma graninha na volta, né? Não na ida. Legal. Sabe o que é? Que Tu vai tem fazer uma uns- experiência nova, né? Eles chamam trabalho por temporada, né? Alguma coisa assim que é quando tem a demanda, que nem aqui quando tem colheita de fruta, essas coisas, né? Sei. Aham. A gente pode trabalhar lá 3 meses depois, tem um dinheirinho extra. Eu falei pra minha mulher, cara, porque eu e a minha mulher, a minha filha já é grande, já se vira, tá? Já pegou o rumo dela. Mas, tipo assim, é eu e a minha mulher em casa. E eu trabalho com pintura. Eu falei assim, ô amor, vamos comprar um furgãozinho um pouco maior. Vamos meter uma cama lá dentro, um porta-pote, né? Que é um vaso sanitário químico e tal. E eu vou ter meus rolos, pincel, então, e a gente vai viajar. A gente vai arrumar serviço de pintura por aí. Zingari. Entendeu? E ela falou assim, tu acha que não é uma boa? Tu acha que... onde tu for, a gente vai querer pintar casa, pintar Óbvio. apartamento, hotel. Bota, A gente... bota na vanzinha, entendeu? Aham. Aí depois aí eu já viajei, né? Não, eu fazendo com isso, eu posso fazer um tráfego pago pra região que eu quero ir. Entendeu? Olha só as viagens. Mas realmente, tipo assim, é um sonho de vida, sabe? É um objetivo de vida. Entendeu? Poder viajar, poder fazer o que E aí a parceria é realmente fundamental. gosta. Tu ter A alguém do parceria. teu lado que banca, né? Porque a gente estava conversando até Eu vindo ia pra cá, falar. né? Tanto ela teve outros relacionamentos, eu também tive. Esses relacionamentos, essa pessoa que estava do teu lado, ela toparia esse tipo de coisa? Tu pensa assim, poxa, as minhas ex ou ex dela, Aham. né? Pô, largar a vida, a gente tinha uma vida boa em Porto Alegre, a gente não pode se queixar. Claro que foi batalhada para ter essa vida, a gente Claro. não ganhou nada, não caiu do céu a nossa condição. Mas se tu não tem alguém que realmente bata no peito, não. Tem que ser sou parceiro. Sou parceiro contigo, né? Senão, Tem que ser parceiro. Só Não, que não dá olha as certo. experiências que vocês estão vivendo. E a gente aquelas encontrou que casais. virão ainda, né? A gente encontrou casais que ou ele ou ela achava que era só um ano sabático, enquanto que o outro queria isso. Não, eu quero continuar nessa vida. Aí há conflitos. Aham. Outra pergunta, tipo assim, já passou assim algum período de vocês, tanto quando faziam mochilão, quanto agora assim, algum momento assim meio depressivo, assim, meio tipo, Sim. ou sim. saudade da família, ou não tava tão bem com... Como é que acontece isso? Como é que vocês resolvem isso? Como é que vocês lidam com esses momentos? Porque a gente tem os momentos baixos também, né? Não, mas assim, ó, o que se posta em Instagram, as pessoas botam só o momento maravilhoso em frente ao lago. Verdade. Né? Tanto no motorhome como a gente já dormiu do lado do cemitério.
né? Que na verdade, sei lá, 80% dos momentos não são alegres. Né? Já bateu, obviamente, saudade da família, amigos, do meu futebolzinho de final de semana, churrasquinho, ir lá ver o Grêmio ganhar, né? Aquelas coisas. Nem sempre, né? Pegou que, assim, pesado agora. é como a vida, altos e baixos. Né? Agora a gente está embaixo, mas... Verdade. Né? Amanhã a gente está de novo em cima. Mas, enfim, tem esses momentos de altos e baixos e dá aquele sentimento, aí a gente procura dar uma mexida, que é como a gente lida. Vamos fazer um serviço voluntário, então. O que tu gosta? Eu gosto de fazer tal coisa. Vamos dar um tempo, então. Vamos para um país que a gente curte um monte. A gente curte tal país. Vamos para lá, então, comer. Vamos para a Itália comer bem. Vamos ver os amigos lá. Então, a gente acaba encontrando uma maneira. Eu acho que, dentro dessa tua pergunta, teve um momento, quando eu já estava quase os 4 anos ali, no último ano, que a gente fez 3 anos, ok. Só que no último ano que a gente estava de mochila, deu uma queda, que a gente chegava nos lugares, imagina, cara, tá lá numa praia paradisíaca nas Filipinas, quantas pessoas dariam a vida pra estar lá? E a gente chegava lá e dizia assim, não, vamos pegar um apartamento uma semana e vamos ficar só em casa, que a gente tá cansado, tipo, Eu acho que de não mais sair. uma praia, é outra praia. Porque cansa muito todo dia trocar pensar onde se hospedar, que dinheiro tu vai gastar, qual é a língua que as pessoas estão falando, se as pessoas estão te entendendo ou não estão te entendendo, comida diferente toda hora, porque nem sempre tu pode comer o que tu quer. E não é querer ser arrogante, mas assim, depois de tanto que tu viaja, tem certas coisas que já não te impressionam tanto, sabe? Então tu chega na Tailândia ou alguma praia da Indonésia, a gente diz, é legal, mas... é mais uma, né? A gente já viu coisa muito mais legal em Santa Catarina. A gente já viu coisa muito mais legal lá. A praia que a gente saiu de agora há pouco é muito mais legal que essa aqui, porque quando tu tá viajando é tudo novo. Tu chega aqui na Itália, é uma maravilha a comida. Só que depois tu comeu 500 massas, tu diz, mais uma que eu tô comendo aqui, né? Então isso dá uma certa... Eu acho que foi baixa isso, um pouco. virou a nossa viagem, começou a entrar no ritmo de rotina e da vida que a gente tinha antes. E aí a gente disse, opa, agora chegou o momento de mudar. Vamos comprar um motorhome, daí vamos, tipo, pra outra, até virar uma rotina, depois... Outra vibe também. Depois tem que buscar outras coisas novas. Mas e assim, e o sentimento de culpa, de estar vivendo, de estar naquele lugar, de estar vivendo aquilo ali. E não usufruir, e não, porque acho que não tá no 100%, sabe? Tu tá usufruindo ali, tá dizendo, ok, legal, mas eu já vivi... já fiz um mergulho melhor que esse aqui. Poxa, tu tá mergulhando sabe, na Indonésia, vendo... E tu tá menosprezando... Poxa, pera, tem alguma coisa errada. E não era menosprezando, tá certo, é que realmente a gente tava num limite de cansaço já. E não tava nem mais aproveitando. Que não tava aproveitando. E é um desperdício. Aí a gente mudou, por isso que a gente mudou. Senão a gente tava até hoje mochila, porque é muito legal. A gente falou do Salmoria, né, do Vitor e tal, então nós temos um amigo em comum, que é o Rafael. O Rafael Daron, lá de Chupinzinho também. Então o Rafa, ele tem uma empresa e ele viaja o mundo também. Ele é nômade, mas ele tem a empresa com o time espalhado pelo mundo. Então ele pode ir para qualquer lugar. E o Rafa, ele foi para uma parada daqueles... Como é que chama lá no Tibete? Tem o pessoal que vive lá, aqueles monges. E ele ficou lá com eles lá. Ele foi por conta própria, entrou em contato. O pessoal recebeu ele e ele ficou lá hospedado com eles um tempão. Então, tipo, era uma coisa que ele tava precisando se reencontrar, uma parada assim, sabe? E ele falou, vou ficar lá naquele mosteiro. Tem os mosteiros que tu pode ficar hospedado. Vou ficar lá naquele mosteiro. Ele caminhou durante uns 2 dias para chegar lá. E aí o pessoal recebeu ele lá, ele ficou hóspede, ficou alguns dias lá. E foi um negócio desse, tipo, vou me reencontrar. Sim, eu já vi isso aí. Inclusive tem um livro que comenta de um... Não é brasileiro. O monge que vendeu a Ferrari tem um livro. Exatamente. Esse aí. Eu li esse livro. Aliás, foi o meu primeiro livro que eu li em inglês. Esse livro é muito potente. É um livro curto, que dá para ler numa tarde. Isso, exatamente. É um livro curto e fácil, a literatura. Olha só, gente, já estamos chegando já nas derradeiras do episódio. O que vocês mais gostam, né, nessa vida de vocês, assim, em comparação à vida que vocês levavam antes? Para mim, conta muito primeiro, a liberdade de tu poder escolher o que tu quer fazer, sem dar satisfação para ninguém, sem ter compromisso com certos dogmas da sociedade de o que tu tem que vestir, o que tu tem que fazer. A gente faz o que a gente gosta. É a liberdade de tu poder se locomover, ir para onde tu quer,
sem dar satisfação ou sem se preocupar com o que a sociedade meio que te impõe, assim. Olha, tu tem que ter uma roupa legal, tu tem que ir bom restaurante, tu Se tem comportar que, de uma certa maneira. meio que ditar o teu ritmo de vida. Nós ditamos o nosso ritmo de vida. A gente faz o que a gente gosta, o que a gente quer. Legal. Então isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa que bate muito na gente, assim, de poder ter a liberdade de fazer o que a gente quer sem precisar dar satisfação para ninguém. Deu na telha, faz. Deu na telha a gente faz. Se gostar, quem vai gostar ou não vai gostar, se a internet gostar ou não gostar, Dane-se. isso não importa, entendeu? Então tu tem a sensação da liberdade de tu fazer a vida está na tua mão e tu faz o que tu quer. Tu não é programado, porque muitas coisas, quando a gente está numa vida de trabalho, Convencional. tu vai Por osmose. tu segue a boiada, entendeu? A boiada tá caminhando para cá, tu vai. Mesmo que tu não queira comprar carro, tu acaba comprando porque o teu vizinho comprou, ou porque tem um amigo que Ou comprou um trocar carro de melhor, trocar de carro. carro, porque às vezes tu faz isso inconsciente, tu usa um relógio legal porque tá na moda. A gente não tem então as nossas escolhas hoje são realmente uma liberdade. E isso é uma coisa que pega muito. E eu acredito que também tu fica mais desapegado das coisas. Sim. É o desapego, né? É isso, é mais fácil de pegar aquela camisa que não serve mais e de doar, entendeu? E tacar lá no negócio. Aham. E às vezes a gente volta de novo àquela vida assim, tipo, mas por que a gente vai deixar a churrasqueira e tal? Mas vai que a gente precisa. Sabe aquela coisa da vovó? Vai que precisa. Guarda na garrafa. Não, vamos. Tinha 2 malas grandes que a gente tinha nossas roupas de inverno. A gente deixou uma agora no caminho. Vamos botar tudo numa só, vamos... E se tiver coisa sobrando, doa. Vai. Entendeu? E eu acho que o desapego, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. Não é fácil, não, gente. Não. Não é fácil. Quem não gosta de ter uma coisinha a mais, né? É difícil, Pega é um difícil. pouco tanto desse corredor da boiada como a vaidade. Todo mundo gosta de um bom vinho, todo mundo gosta de comer. Inclusive, bem, quando a gente foi pro Brasil, quando a gente tava de mochila, que a gente tava só com essas 5 camisetas cada um, não sei o quê, a gente tava preocupado, tipo, que roupa a gente vai usar no Brasil, cara? Porque no Brasil, até pra ir pro supermercado, as mulheres se maquiam, se não se vestem, não sei o quê. Então, tipo, aí a gente foi como a gente tava mesmo, entendeu? E era isso. A gente mudou o estilo de vida. Não é que... Virou o bicho grilo. Não é isso. A gente... simplesmente se desconectou. E hoje a gente se desconectou num grau que a gente não conseguiria, acho, voltar a morar lá. Tá. Entendeu? Pegando esse gancho aí, eu faço outra pergunta. Até quando vocês vão viver assim? Bom, a gente não tem um prazo. Né? Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Eu acho que quando chegar naquele ponto que a Silvana tocou, de a gente não sentir mais prazer em estar fazendo aquilo, que era o que a gente sentia no mais prazer em estar naquela vida. A gente tinha mais prazer em acordar 7 da manhã, pegar trânsito, ganhava dinheiro, mas a gente tinha, ia usufruir final de semana, a gente não tinha mais prazer naquele tipo de vida. Então a gente mudou. Agora a gente está tendo prazer. A mochila, a gente prendeu um pouco esse prazer, a gente mudou. Então, quando a gente perder esse tesão de fazer a coisa, aí a gente vai mudar. Será que pode acontecer que daqui 15 anos, vocês tenham conhecido o mundo inteiro e vocês estejam em algum lugar... Aí a gente vai falar com o Elon Musk. Fazendo alguma e coisa. a gente vai pegar e vai pra Lua. Vai pra Marte. Vai pra Marte daí. Legal. Eu acho que, assim... claro que a gente vai envelhecendo, né? E aí as necessidades vão Limitações também, né? Limitações. Então a gente está aproveitando essa parte que a gente ainda tem força, vigor físico, né? Porque a gente gosta de subir montanha, fazer caminhada, trilha, essas coisas. Então vai chegar um momento de baixa, mas aqui, quem está fora do Brasil enxerga como os europeus, por exemplo, lidam com a idade mais avançada. Eles continuam fazendo as coisas. Eu tenho um casal de amigos holandeses, Epp e a Ineke. Eles continuam viajando, eles devem ter 80 e passa. Sim, a gente viu gente fazendo o caminho de Santiago com 70, 80, 90 anos. Talvez a gente vá fazer cruzeiro, que é essas coisas que os velhos fazem. A gente já tá fazendo coisa que velho faz, que é andar de motorhome, né? Eu fiz um cruzeiro e meus colegas eram geralmente a maioria da 60 mais. E o pessoal lá muito bem servido e reverito, como dizem em italiano. Mas tudo é possível, né? Tudo é possível, porque o que a gente está abrindo é um leque, né? E a gente vai ver o que a gente vai curtir mais. Assim como escolher uma cidade que a gente moraria. Que o próprio cruzeiro tem gente que mora lá, sabe? Que o cara que já tá aposentado, ele tem a cabine dele, velho. É mais barato viver no cruzeiro do que pagar um aluguel. Mas, gente, vocês não têm noção o que tem de gente aqui na Europa já que tá morando em motorhome. Pessoas mais velhas, aposentados, porque a aposentadoria não tá dando pra nada mais aqui pra eles, né? Porque entrou a crise, né?
E assim, os nossos vizinhos... na França, se você vai, tem 10 lugares para motorhome. 5 são moradores. Na Alemanha também. Aqui na Itália já tem bastante gente. Para carregar e descarregar, tem água de graça. Alguns da França dão eletricidade gratuita também. Mas, de qualquer forma, tem placa solar. Então, eles têm uma boa autonomia. Eles vão gastar basicamente com comida. Que nem tu falou, no lugar do aluguel, tu tem o carro. E o carro, ele se paga, né? Cara, se for ver, compensa muito mais do que ter uma casa alugada. Se o cara hoje não tem a casa de propriedade na Itália, porque se o cara hoje recebe 1.000, 1.100 aí de aposento, ele não paga aluguel e as boletas. Não. E aí, aí ele vai principalmente no inverno. Agora que a gente foi para o Marrocos, a França os aposentados, tudo a França desce para o Marrocos para ficar todo o inverno lá. Com 13 meses lá. Desce em dezembro e volta em fevereiro. Tem estacionamentos com lá. E aí lá eles 70 lugares, 60 são franceses. Pagam 5 euros por dia num camp, estacionam motorhome, tem água, tem banho, tem lavadora de roupa, tem tudo, piscina. Aí os caras passam todo o inverno lá numa temperatura muito melhor. Come e não barato. gastam o aquecimento do inverno, entendeu? Come barato. No restaurante gasta lá 2, 3 euros. Olha aí, cara. Show de bola. Obrigada pela oportunidade. Nada. Desculpa aí se a gente se Eu ia- estendeu. Estendeu um pouquinho. Eu ia realmente agora fazer a finalização do episódio, né? Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal, então. Já foi dado várias dicas, vários insights aqui legais, mas as pessoas que querem sair desse mundo convencional, dessa vida convencional. Primeiro tem que ter a convicção que realmente é isso que quer. Né? Porque sair assim... vou sair porque tô de saco cheio. Não é assim que funciona. A moda louca. Tem que ter um planejamento, porque senão, mesmo a gente planejando, a gente teve várias coisas que se complicaram, no caminho vão surgindo problemas que a gente às vezes nem imagina que tem. Então, primeiro, ver se é realmente isso que quer, se é realmente isso que gosta. Tenha um planejamento, tanto financeiro, enfim, se planeje, porque quanto mais planejamento tiver, menos problemas tu vai ter durante o... Né? Independente de viajar de bicicleta, a pé, pedindo carona. A gente já pediu carona também. A gente fez. Então, vai. Porque é a maneira de tu abrir teu horizonte, tua mente. Tu começa a ver o mundo de uma forma diferente. Né? Então, tem essa, em mente isso que tu tá saindo para um outro país que é uma outra cultura. Então, respeite a cultura dessas pessoas. Né? Vai para o mundo muçulmano. Poxa, se veste da maneira adequada. Né? Procura respeitar a cultura dos outros. Até que tu aqui, vai ser respeitado também. Né? Mas se tem essa necessidade, primeiro, se tem parceria para fazer isso, quer fazer sozinho, faz, quer fazer com alguém, procure alguém que realmente encaixe contigo e mala nas costas e vai. Pau nos cornos, como dizem lá na minha cidade. E a Silvana? A dica é siga Histórias da Viagem. Isso Pra mais dicas. Lembrando que as redes sociais deles vão ficar aqui na descrição do vídeo, né? O pessoal que quiser acompanhar a aventura do casal lá de Paim. Paim Filho. Paim E Filho. Dom Pedrito. Dom Pedrito. Eu acho que, não sei, né? Deve ter outros pedritenses que viajam. Eu sei que tem o Eduardo e Mônica. O Eduardo é de Dom Pedrito também, que é um blog. Mas eu acho que eu devo ser das pedritenses aí que mais viu o mundo aí. Eu sou de Paim, certamente. Show de bola. 2.000 habitantes. Cara, habitantes. às vezes a gente para e pensa, sabe? Tipo, isso é uma reflexão que vale até pra gente, pra quem mora fora do Brasil, né? Olha de onde tu veio, cara, onde tu chegou. Por mais que tu esteja passando perrengue aqui, mas olha a coragem que tu teve. Tem gente que nunca saiu do estado, né? Da própria cidade, às vezes, né? Então, eu acho que isso é um grande passo, assim. Por mais que a gente passe trabalho, às vezes, para sair da bolha, saia da sua bolha. Se você não pode viajar, vá fazer um piquenique num parque. Faça uma coisa diferente. Faça um trajeto diferente do teu trabalho para casa. Isso pra parece que isso desperta comum. em ti uma curiosidade. De ver uma coisa, porque no começo assusta. Claro que nos assustou no começo. Largar tudo e tal. Mas quando tu faz um caminho diferente... quando fiz fazer terapia, ela falava, quando morava lá em Porto Alegre, olha, faça só o caminho diferente. Tu vai descobrir uma confeitaria que tu não sabia que existia. Tu vai ver pessoas diferentes, porque o caminho que tu faz é sempre as mesmas pessoas, é a mesma sinaleira que tu tem que parar. Agora, faça um caminho diferente. Só tenha essa experiência. Assusta, tu fica com medo porque tu não sabe. Tu sabe até o tempo da abertura que fecha a sinaleira. Quando tu tá em determinado prédio, tu olha, pô, se eu não chegar ali, vai fechar a sinaleira, porque eu já conheço esse trajeto. Tu faz tudo no automático. Decore salteado, já sabe. Exatamente. Quando tu faz um caminho diferente, tu já começa a ver coisas diferentes. Isso no começo assusta, porque tu se sente inseguro. Né? Mas depois que tu pega o gostinho de... Porque isso vai te acrescer, tu vai começar... Qualquer situação que tu chega, tu vai dar conta, entendeu? Então no começo vai sofrer,
Mas depois dá conta. Vocês, quando começaram, provavelmente tinham os seus medos, né? Com certeza. Hoje, vocês fazem o programa conversando, batendo papo. Uhum. Beleza, gente. Obrigado mais uma vez. A vocês. Obrigado. Parabéns pela estrutura e por Obrigado. tudo. Obrigado. Parabéns pela história de vocês. Obrigado pela disponibilidade. Espero que a gente tenha outros encontros, né? Certamente. Daqui mais um tempo, assim como a gente tem os nossos amigos, que o Vitor Salmora, que já tá para fazer uma outra visita também. Eu acredito que histórias merecem ser compartilhadas. Para quê? Para inspirar, para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Obrigado mais uma vez. Beleza, pessoal? Tem mais algum recado aí, meu amigo Edipo? Quero falar com você que pensa em abrir uma empresa aqui na Itália, mas não sabe por onde começar. O processo para aprender parece ser complicado, mas com a orientação certa fica muito mais simples, desde a escolha do tipo de empresa até os trâmites burocráticos. O Bruno da Itália Investimentos te ajuda cada passo com segurança. Quer entender melhor? Fale com o Bruno. Aqui embaixo vai ficar o novo site do Bruno, onde tem todos os serviços. Então fale com a Itália Investimentos e desenrole tua empresa aqui na Itália. E lembrando, pessoal, que já tem cidadania italiana, vive aqui na Itália, precisa desburocratizar a parte de documentação, pode contar com os serviços da Larissa Ignoato. Ela é especializada em documentação pós-imigração. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. E além disso, agora, ela também está fazendo a conversão da CNH brasileira para patente de guida italiana. Isso aí era uma coisa que estava parada há alguns anos, né? Uns 2 anos, eu acho. Mais ou menos, E aí desenrolaram agora e a Larissa faz também. E se você quer saber se o seu sobrenome é apenas um conjunto de letras ou carrega alguma coisa a mais, como séculos de cultura, lutas e conquistas dos italianos, gostaria de ter a tua cidadania italiana, fale com a Sara Severnini do Italiano Vero, é a nossa parceira aqui que faz a cidadania italiana, seja ela administrativa ou judicial. Provavelmente daqui para frente somente as judiciais serão feitas. Então clique aqui embaixo e fale com a Sara Severnini, beleza? Fechou então, pessoal. Pessoal, foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu. Tamo junto. Tchau. Aqui é o gordo o quê? Beijo do novo. Beijo do gordo novo. Quando a camisa tá esticada é gordo novo. Cara, como tu fala uma coisa dessa?